Fala galera, mais um episódio do meu Certificado Cash. Hoje trazemos um convidado especial, nosso aluno CPA 27, Diego, aprovado recentemente na CEA, em pouco tempo, brilhantemente. Pouco tempo. 14 dias de estudo? Cara, desde que eu comprei o curso 14, mas dias de fato estudados, eu parei pra fazer a conta, foram 10. Porque teve 3 dias ali que eu dei uma migalada, só fiz uma questão, nesses 3 dias específicos, e teve o dia da prova, né? Então, ali 10, 11 dias mais ou menos. De estudo Especialista em investimentos lá no Santander AAA. Exato. Com apenas 25 anos? 25 anos. Gente, vocês vão ver essa história, uma pessoa que teve uma carreira muito acelerada e veio de uma área total, não só a faculdade, mas a vida veio de um outro lado que direcionou para o mercado financeiro, né? Então você que está aí às vezes, sei lá, num setor, numa faculdade que não tem nada a ver com o mercado financeiro, fica tranquilo que a gente sempre frisa aqui que é totalmente possível mudar sua rota e direcionar para o mercado financeiro, né? Com certeza. Então, te agradecendo, seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado. Estamos ansiosos para conhecer a sua história. Vamos nessa. Vamos voltar um pouco aí. Conta aí pra galera, quem é Diego, quantos anos, formado em que na faculdade? Cara, eu tenho 25 anos. Hoje sou especialista em investimentos, né, como você mesmo disse lá no projeto AAA. Mas eu tenho uma trajetória talvez um pouquinho diferente, né? Primeiro, contar da faculdade, na verdade, é minha formação em geografia, licenciatura em geografia, então eu comecei a faculdade para ser professor. Na época que eu fiz Enem, eu até consegui uma bolsa ali para o IBMEC de economia, 100%, né, que vim de escola pública pelo ProUni. Só que não curtia na época, não gostava mesmo. Gostava mais da parte... Começou a fazer? Não cursei economia. Fui direto para geografia mesmo, na federal, e curti e tudo mais. Cheguei a dar aula em pré-vestibular comunitário, que tinha lá na UF. Só que, por um momento, aquilo não estava mais me agradando. E aí eu falei, pô, preciso encontrar uma coisa que me agrade de fato, né? E eu entrei na faculdade muito novo, com 16 para 17. Caraca, tu entrou na UF? Entrei na UF com 16 para 17, eu comecei as aulas, acho que uns 2 dias depois eu fiz 17 anos. Mas eu formei no ensino médio com 16. E eu tava muito novo ali ainda. Mas tu pensou em ser professor em algum momento? Eu pensava em ser professor desde os 8 anos de idade, na verdade. Desde geografia, especificamente. E até chegar lá, né, fui alimentando aquilo. Mas quando eu me deparei, eu falei, pô, acho que não é bem isso aqui que eu quero. Até gosto de dar aula, mas no longo prazo, para mim, não vai ser sustentável para o nível de ambição que eu tenho. Então, eu fui procurar outras coisas para fazer. E aí eu pensei, o que eu, nessa idade, posso, ali com 17, 18, Era novo antes ainda. dos 20, bem novo, posso fazer que pode me dar um retorno legal no curto prazo. E aí, tinha que me alistar no exército, eu descobri que eu, estando na faculdade, poderia entrar no CPOR, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Quando você vai se alistar, você tem um caminho natural. Você entra como soldado, aí você faz lá, depois você entra como soldado, cabo, e você chega até sargento. E depois de 18 anos, você sai porque é temporário. E você tem o caminho também por meio de alistamento, que você pode fazer uma prova, se você já terminou o ensino médio ou está na faculdade, que você entra como oficial temporário. Você tem também uma formação de 1 ano, mas é voltada para o oficialato, e você cumpre ali mais 7 anos como oficial. Você entra como aspirante oficial, e depois passa como segundo-tenente, sai de lá como primeiro-tenente quando completa os 8 anos. E eu descobri isso, eu vi que o salário era atrativo, principalmente para alguém daquela idade, tipo, depois de formado ali, no mínimo 6.500, a depender do curso que fizesse, poderia ser mais, né, missões e tudo. Eu falei, bom, é isso aqui. Vou lá, vou fazer. Aí quando eu me inscrevi, faltava 2 meses para fazer a prova, não tive nem tempo de estudar em si. Só que aí eu, como já vinha muito na batida de estudo, já há um tempo, eu fiz a prova, passei tranquilamente. E aí iniciei, fiz a formação natural. Com só 2 meses de estudo? Com 2 meses de estudo. E aí consegui passar e fiz aquele 1 ano ali normalmente. Aí me formei lá na arma de cavalaria. Tem que ficar lá 1 ano? 1 ano,
no Curso de serviço formação. obrigatório. Ah, Aí é o serviço curso de formação durante esse 1 ano. E aí depois você tem os estágios de tropa, são 2 estágios de tropa, e você tá ali de fato e vai renovando o contrato ano a ano, tá? Seu contrato vai sendo renovado. Pode ser que você não fique os 8. Tem gente que não ficou os 8, tem gente que ficou. Depois dos 8 anos não tem como ficar de verdade. Não tem como. Ou No seja, máximo mais 11. Você não pode passar de 9 anos totais, porque senão você cai na situação de engajamento, que você meio que vira um funcionário público de primeira classe, de primeira linha, né? E você ganha estabilidade. é como se fosse uso capião de um terreno, Exato. mais ou menos. Exato. E a tese ali é que você não ganhar a estabilidade, você apoiar a tropa ali, só que não ter essa estabilidade, ter um certo fluxo de oficiais, né? Os primeiros oficiais ali. Porque quando foi criado tinha uma deficiência de tenentes, né, e aspirantes, e aí criaram esses, e é bom que, em tese, você utiliza aquilo ali para te ajudar na faculdade. Só que depois que você está lá dentro, você começa a observar que as pessoas que ficam muito tempo lá, você se forma na faculdade, você não tem experiência na sua área, e depois que você sai, você vai fazer o quê? Você aprendeu a E ser você se oficial. acostumou com um padrão de vida ali Alto. que vai sair. Se você não tiver juntado dinheiro ou fazer alguma coisa, né? Exatamente. E eu olhei aquilo e falei, não posso ficar aqui os 8 anos. Nem 5. Tem que ficar menos. E só que naquela época eu já estudava muito sobre investimentos porque estava recebendo um bom dinheiro, uma idade muito baixa, então tive meio que uma responsabilidade disso. E fui gostando do assunto, gostando. E aí conheci pessoas que trabalhavam no meio. E aí depois que eu saí, uma garota que eu conhecia falou, cara, por que você não tenta entrar aqui? Ela já trabalhava numa corretora, na Gage. Tu ficou lá quanto tempo? No Exército Total foi 3 anos. Saiu porque você Total. quis. Saí porque eu quis. E você começou a estudar investimentos pra fazer teu dinheiro render. Fazer o dinheiro Pra não render. ficar só gastando. Ah, vou ganhar, gastar, eu ganhar, gastar. guardava bastante dinheiro e eu queria direcionar esse dinheiro para ele Melhores desenvolver, coisas. né, as melhores coisas possíveis. E eu tinha que estudar mais sobre isso. E fui estudando no que eu achava pela internet, né, muito YouTube, livro também. E até então ia dando certo. Não tinha um capital grande, mas estava conseguindo gerir aquilo ali. E ela falou, pô, por que você não tenta aqui? Aí eu lembro de fazer processos para Guide na época. E fiz 2 processos, os 2 eu cheguei até a final. Eu tinha que escolher um dos 2 para de fato ir para a parte final. E aí na final éramos eu e uma garota competindo ali pela vaga. E eu perdi a vaga porque eu não tinha CPA 10. Ganhei da garota na época no técnico, era uma área comercial, no comercial também. Mas eu não tinha CPA 10. Isso era 2021. Tu já conhecia o que era CPA 10 nessa altura do campeonato? Não fazia ideia. Não fazia ideia. Mas eu não tinha CPA 10. Ela tinha? Ela tinha CPA 10. E falou que estava já no processo de tirar 20. Eu falei, pô, cara, CPA 10, que é isso? Eu fui pesquisar primeiro, né, entender. Vi o que era. Eu falei, tá, preciso tirar isso o mais rápido possível. Tirar isso da frente. E aí eu vi que tinha 20 que era acima da 10. E não era nenhum bicho de 7 cabeças. Nenhum bicho de 7 cabeças. Quando eu vi o conteúdo programático dos 2, e eu vi que tinha muita coisa ali que eu já tinha visto, eu falei, vou pegar direto para 20, muda pouca coisa, adiciona ali fundos de investimento, né, previdência, alguma coisa assim, um pouco mais aprofundamento teórico também. Falei, vou fazer isso aqui direto. Aí foi quando eu conheci o curso, que eu procurando ali como estudar, vi o material da Ambima imenso, não tinha como você parar de Nada estudar resumido. ali rápido. E aí eu descobri o meu certificado, preço muito acessível ali, falei, vai ser isso aqui. Aí comprei o curso, estava estudando no meio desse processo. Eu tenho uma prima que trabalha no Santander, ela é gerente Van Gogh, e na época estavam começando as operações da SX Negócios, que era basicamente a área de telemarketing do banco. Antes tinha um telemarketing próprio, aí foi para uma empresa que é do grupo, e aí estava começando aqui no Rio de Janeiro. Isso era junho de 2021 que estava começando. E aí ela falou para me inscrever no processo, ela já sabia que eu estava tentando entrar também. Ela falou, se inscreve no processo aqui, vê se você passa. E aí eu entrei na turma de julho, dia 14 de julho, eu lembro que eu entrei. E 21? De 2021. Já tinha CPA 20.
Ainda não. Ainda não. Aí no meio do Ah, é. treinamento eu tirei a CPA 20. Mas não precisava pra vaga. Não precisava para vaga. Ainda não. Mas eu sabia que tinha coisas ali dentro que eu ia precisar da CPA 20. Como eu já mirava a parte de investimentos, quando eu entrei ainda não tinha na SX o atendimento de investimentos, mas já se falava que viria. Então, sempre falava, ó, estejam preparados. Eu lembro que quando eu tirei a CPA 20, éramos eu e mais 3 pessoas com CPA 20 na operação inteira. Com mais de 2.000 pessoas. Caraca. 3 2021. pessoas, 2021. É. 3 pessoas com CPA 20 ali dentro. E nisso eu fiquei, acho que depois que eu comecei efetivamente, fiquei 2 semanas na primeira operação, que era de portabilidade de salário. Já ligar para as pessoas ativamente, tomar um monte de não o dia inteiro e tentar fazer a portabilidade de salário. Só que aí já tinha uma área de previdência rodando. E aí eu perguntei na época para a líder, o que eu preciso fazer para ir para ali? Aí o líder da previdência falou, cara, se destaca lá e CPA 20 você já tem. Então se destaca lá que tem vaga aqui, a gente puxa. Falei, perfeito. E aí eu lembro que nesse dia, quando ele falou isso, o recorde de portabilidade de salário num dia era 7. Eu fiz 21 portabilidade de salário. Triplicou. Tripliquei. E aí eu falei, ó, não aguento mais ficar aqui, preciso ir pra ir pra destaquei. Previdência. Me destaquei, preciso ir. Aí me puxaram. Aí teve o treinamento, novamente, só que era basicamente ali o que tinha na CPA 20, como eu estudei de fato, já sabia bastante coisa. Era portabilidade de previdência? Não. Não, aí tinha previdência preditiva, portabilidade preditiva, que é você... o cliente está num fundo ali que para o cenário atual está defasado, ou não está adequado para o perfil de investimento dele. Às vezes ele contratou entendi. sozinho, não está muito bom para o momento. E aí você liga, entende o que ele tem ali, e você faz uma portabilidade interna para um outro fundo, que é claro, você não quer que esse recurso também saia da instituição. Mas estava protegendo. Estava protegendo o recurso, estava na instituição e adequando também ao perfil do investidor, para que ele de fato fique satisfeito ali. Pro cenário atual. Porque Porque quando não adianta porque tem que ter um acompanhamento. Porque não adianta também tu falar quando alguém já falou com ele, né? Alguém de fora. Ah, Exatamente. agora tu vai me sugerir uma portabilidade interna. Exatamente. Não adianta. Chegou o pedido, você vai atuar. É muito, muito difícil reter. Às vezes acontece. Você atua, mas é muito difícil. Porque geralmente é uma decisão que demora, né? O cliente que ele está num banco, ele é mais fidelizado ali. Ele tem vários tipos de produtos. Até ele, de fato, tomar essa decisão que ele vai mudar totalmente o que ele tem, demora. Só que depois que ele toma a decisão, geralmente... Irreversível. É quase irreversível, né? Tem que ser muito bom no traquejo comercial ali com ele. E aí, nessa operação, foi um mês. Eu tava abrindo a operação de investimento de fato, que era trabalhar ali com fundos de investimentos, renda fixa e outros produtos. E eles estavam selecionando pessoas, perguntaram quem queria participar do processo de seleção. Eu me candidatei. E aí eu lembro que nessa época ainda éramos poucos com CPA 20, tanto que os 5 que tinha na época já com CPA 20 entraram na operação e tiveram que contratar pessoas de fora com CPA 20, porque internamente ainda não tinha. A gente foi para a primeira operação de investimentos e... Em 2022? Não, isso em 2021 É 21 ainda. 21 ainda. Então, isso 21, era outubro já. Trabalhou na SX, Previdência, SX lá na portabilidade de salário, Previdência, foi para... Lá já era Santander AAA? Não. Não, ainda não existia o AAA. Não. Ele ainda... Era assessoria de embrionário. Era assessoria de investimentos e a SX. SX era mais assessoria on demand, digamos assim. Né? Porque o cliente te procurava, caía no atendimento de investimentos, atendimento especializado, e ali você prestava uma assessoria, mas algo pontual. Você não tinha uma carteira de clientes ainda? Não tinha uma carteira de clientes e um acompanhamento desse cliente. E começou a atividade em si de investimentos em novembro. E aí em novembro eles já falaram, vai ter uma célula aqui só de ações, atendimento da corretora. Foi bacana. E o líder falou, quem ficar entre os primeiros aqui esse mês e quiser ir, vou indicar para lá. Fiquei em primeiro no mês de novembro de produção, já fui indicado.
E aí fui para a área de ações. Aí mais uma vez treinamento, claro, que são sistemas totalmente diferentes. Você já lida ali com sistemas de B3, com operações de renda variável. E depois desse um mesinho de treinamento, mais ou menos, foi ali em dezembro, eu comecei efetivamente na área de ações. Só que chegou determinado momento que eu já não via mais para onde ir ali, Pra onde crescer? para onde crescer. Porque aí eu, de fato, entrava na liderança, que eu não queria, não me via com perfil para isso, não queria. Até tentei um processo uma vez, porque me pediram, mas não, eu sempre vi que não fazia meu perfil. Sempre tive um perfil um pouco mais técnico, voltado para o técnico mesmo, do que gestão de pessoas naquele momento. Então eu já não queria liderança. Então já não tinha uma área de crescimento ali. Talvez tentar encaixar com a parte da minha formação ali de licenciatura, pegar a parte de treinamento ali, de investimentos, também não me via fazendo isso. E eu queria cuidar de uma carteira de clientes, ter um acompanhamento recorrente, e eu queria entrar para assessoria de investimentos. E ali no momento eu estava muito nessa transição entre ir para o AAA ainda, era muito embrionário, e não era uma certeza de que as pessoas dali iriam. Não, e vou te falar, tu tá falando que eu tô lembrando. Quando eu entrei no Ion, em 2021, o nosso escritório foi o 01 do Rio. Uhum, E só tinha em São Paulo. uhum, E era a mesma coisa, o Ion era alguma coisa nova. sim. Aí tu fica naquela dúvida. Eu trabalhava no Bradesco há quase 4 anos. Será que vai Uhum. dar certo? Será que vale a pena me demitir pra ir pra lá? Será que não é um tiro no pé? Até acontecer. Quando Exato. acontece é fácil tu falar, né? Claro, aí você fala, pô, depois que acontece é muito fácil você conseguir prever o futuro, né? Mas aí eu ficava naquela, pô, será que vai acontecer? Quando que vai acontecer? Eu sempre tive essa inquietação, né? Eu sempre tive essa Curto agonia. prazo. Vamos embora fazer, eu tenho um foco, eu tenho que chegar lá. E como eu já tinha esse objetivo de ser assessor, eu tive nessa célula de ações, tive um líder que eu falo que ele foi muito mais um mentor do que um líder. Que ele, de fato, me pegou ali praticamente cru ainda, lapidou, ele já tinha uma experiência muito grande no mercado, foi de assessoria, foi sócio de um escritório de assessoria também, foi gestor e tudo mais. Então ele já tinha toda essa bagagem, ele sabia como lapidar as pessoas, o que você precisava aprender, te direcionar. Eu falo que aquele momento ali foi essencial na minha vida. Tanto que ele foi o cara que me ajudou a passar no processo seletivo que eu fiz para outra instituição. E aí eu queria ir para Caramba. assessoria, falei, pô, quero ir para XP Investimentos, na época. Só que me inscrevia e não era chamado para entrevista. Me inscrevia, não era chamado, me inscrevia, não era chamado. Quando eu fui chamado, eu tinha um dia para me preparar para a entrevista. Era, E tipo, amanhã? no outro dia, amanhã. Amanhã, 2 horas da tarde. Você pode? Posso. Nem pensei. E aí, eles mandam um case, né, para entrevista. E eu tinha que estudar aquele case, montar um portfólio de investimentos, falar de cenário macroeconômico, vender o portfólio e também responder algumas perguntas ali que eles fazem. Individualmente? Individualmente. E ali, essa entrevista tem que levar uns 10 minutos. Isso tudo. Você vai falar de cenário macro, apresentar o portfólio, defender as teses, para depois você, Treinar em um dia isso tudo, hein? em um dia, isso tudo. E aí eu me perguntei, tá, o que eu faço agora? Como montar um portfólio? Falei, tá, vou pegar o portfólio pronto deles. Tem lá, aproveitei só as subdivisões, só que tinham vários ativos ali. Eu falei, acho que esse tanto de ativos não precisa. Cortei alguns ativos, mantive a distribuição macro ainda, tanto por cento em renda fixa pós, tanto por cento em renda fixa pré, multimercado e tal. Só que eu já conhecia alguma coisa de fundo de investimento. E aí eu fui mudando muitas coisas para fundos, gestoras que eu conhecia, fundos que eu conhecia. E cheguei no cara e falei, pô, me ajuda aqui. Coloquei isso. O que você acha? Ele é muito bom. Só cortando aqui. Tu se baseou na carteira recomendada deles, por Da acaso? XP. Ah, própria eles te XP. deram? Não. Tem no site disponível para todo mundo. Você. Então foi uma sacada ali, tu parou pra olhar, mas você não queria que ficasse igual. Você queria Não queria os mesmos adicionar ativos. o seu toque ali, né? Exatamente. Falei, pô, não pode ficar os mesmos ativos. Porque em tese, aquela carteira ela serve pro perfil, mas pode ser que seu perfil não seja só aquele perfil genérico. Aí, pelo que eu olhei ali do case, eu falei, preciso mudar algumas coisas ali. Encurtei um pouco a quantidade de produtos, mudei.
Coloquei de coisas que eu conhecia, sabia defender muito bem. Só que chegando lá na parte de fundos, tinha algumas classes que eu ainda não dominava, né? Alguns fundos de small caps, por exemplo. Eu cheguei nesse cara que era o meu líder e pedi uma ajuda. Ele falou, cara, coloca isso, isso e isso. Como você vai defender? Ele me passou o speech. Teu líder atual? Não. Ele era líder de outra Ele área era do líder mesmo. lá na SX, Ah, tá. em ações. Aí ele passou o speech. Eu anotei tudo, gravei com o celular e passei ali a noite toda, escutando aquilo, pesquisando mais por fora também. E aí fui pra entrevista, fiz a entrevista, tudo tranquilo. A entrevista que tinha que ser 10 minutos, os caras gostaram, estendeu pra 40. E 10 consegui minutos era passar, pra te botar a pressão, né? pra botar pressão. Só que eu consegui fazer, né, cenário macro e o portfólio em 10 minutos, só que aí eles continuaram em cima dos produtos, batendo, e eu rebatendo de volta. E consegui passar. E aí depois disso teve o processo deles normal, né, que é você faz a entrevista com os assessores, seus pares, futuros pares de trabalho. E aí você vai para a entrevista com os líderes, depois com o coordenador e head da área. E aí depois passa por todo o trâmite de RH e tudo mais, que demora um pouquinho, mas é basicamente um processo de 4 etapas. Que não é fácil. Que não é fácil. São várias e várias etapas. Esse processo aí durou meses, por acaso? Ele durou 1 mês, mais ou menos. Até que foi rápido, pelas Durou etapas. um mês. Durou 1 mês pelas etapas. E aí, depois que eu sabia que tinha passado, só que o Red me deu ok e falou, cara, você passou, agora é só esperar a data de início que o RH vai te passar. E nunca que o RH passava. Só que você já tinha pedido demissão? Não, ainda não. Não. Você esperou a data de início pra se demitir? Esperei. Aí quando eu recebi para escolher a data de início, recebi no dia 13 de março. 22. Não, recebi no dia 13 para 2 datas para escolher, né? No dia 22 de março, no dia tá. 4 de abril De 2022. de 2022. E aí eu escolhi dia 4 de abril e já no outro dia fui lá, já tinha feito o exame admissional também. Fiz no mesmo dia. Na época tava pandemia ainda, tava outra cepa rodando. E o exame admissional foi online. Foi online? Não, e tu se deu bem, porque tem lugar que depois do exame admissional ele quer que você se demita pra você receber a data de início depois. Nem sempre a data de início vem antes de se demitir. É verdade. Então até que você teve uma segurança. Sim. Vou te dar um exemplo. Na minha época, eu quando saí do Bradesco pro Itaú, eu fiquei 10 dias desempregado. Porque eu fiz o exame admissional, fui no Bradesco, me demiti, mandei. E fica lá, 10 dias pra receber e-mail do Itaú. Aí tu é agoniado. Caramba, tô desempregado. Você fica meio que, o que eu vou fazer agora enquanto isso? Mas aí, nesse inteirinho já tava mais tranquilo. Aí no outro dia, exatamente no dia que eu fiz 8 meses na SX, dia 14 de março, eu fui lá e pedi demissão. Pra começar no dia 4 na XP. E, bom, foi bom que eu percebi que de fato eu consegui ali aproveitar o máximo que podia. Também, de alguma forma, deixar meu nome escrito ali. Só que precisava daquele movimento e fui pra XP. Quando fui pra XP, cara, pelo menos pra época, né, foi um boom, assim, de conhecimento que tinha muita coisa que eu não via no dia a dia. Primeiro que é uma instituição que trabalha com vários ativos que normalmente não tem em outras corretoras, outras instituições. E você tem que conhecer aquela gama toda. A teoria pra prática é bem diferente, né? Muito diferente. Tem que conhecer tudo aquilo, apresentar para o seu cliente. E o seu cliente, muitas vezes, ele demanda outras sofisticações e investimentos. Às vezes você vai lá, vai aprender de fundos, vai aprender de renda fixa, renda variável e tudo mais, mas o teu cliente precisa de um planejamento sucessório, na verdade. E você tem mais uma coisa que você tem que dominar, que está um pouquinho além do seu escopo como especialista de investimento. Você sabe o básico, mas você tem que aprender ali. E acabou que eu nem aprendi por fora. A corretora dava bastante treinamento. Então, toda semana a gente tinha treinamento sobre alguma coisa. Depois da época de treinamento, inclusive. Então, você já estava atuando, sei lá, umas 2, 3 vezes na semana. Você tinha treinamento. Tava sempre atualizando vocês. Sempre atualizando, cenário macro,
produtos, coisas novas que tinha na plataforma. Então você sempre estava aprendendo algo novo. E isso foi ótimo. Digo que eu ganhei muito conhecimento num curto espaço de tempo. Eu soube aproveitar muito bem isso. Eu comecei lá cuidando de uma carteira, um ticket mínimo ali de 100 a 300, mais ou menos. E depois fui galgando, né? 100 a 300 mil reais, né? Isso, a média. 100 a 300 mil reais. A média por cliente. Tinha cliente com mais, mas cliente com menos não tinha, né? Tinha alguns clientes com mais, você vai trazendo recursos de outras instituições. E eu lembro que com um líder que eu tinha lá, na XP, assim que eu entrei, ele falou uma coisa pra mim: cara, você pode não ser o melhor assessor em tudo, mas você tem que escolher alguma coisa, você tem que ser o melhor de todo mundo. Você tem que ser destaque em alguma coisa, pra todo mundo lembrar de você. Tem que se especializar em algum produto aqui que você vai ser sponsor dele, né? Vai ser um sponsor, as pessoas vão te procurar, pedir auxílio nisso, você tem que ser referência em alguma coisa. E aí eu lembro que eu gostava de muita coisa. É isso que eu ia te perguntar, tinha alguma coisa que você gostava? Porque você já trabalhou com previdência e com ações antes de estar lá na XP. Você Isso. se interessou por alguma delas, por acaso? Então, o que eu estava me interessando mais na época era renda variável, mas especificamente a parte de derivativos, porque pouca gente queria. E a XP? Eu tinha uma certa facilidade e lá fazia muito. Que não é comum por aí. Não era tão comum por aí. Hoje é mais, beleza, mas lá foi pioneiro. Foi. Operação é Rubi, não tem essas? Tem Rubi, cola bidirecional, e aí tem outras operações. Eles geralmente botam outros nomes, né? Por exemplo, a box de 4 pontas, tem outro nome lá, se não me engano, a Rubi mesmo. E o engraçado é que tu gostou de um assunto que todo mundo odeia quando tá estudando pra certificação. Todo mundo odeia. Que também, na verdade, quando você vai pegar na prática, é diferente. Tem um aprofundamento maior, mas não é você, por exemplo, ficar gravando como é o gráfico, o que é uma call, que é uma aquilo ali put. serve só pra prova. Só pra o gráfico, prova. o macete do gráfico é só pra tu não Exato. errar a questão. Exato. Mas na prática mesmo, eu só Totalmente aprendi diferente. quando eu comprei mesmo, cara, call e put, sério mesmo. Eu só consegui entender realmente Depois você a variação comprou ali. do prêmio comprando. E ali, quando você chega na prática, você vê que, na verdade, é você entender. O seu cliente ele quer proteção, o seu cliente quer tomar risco. Tem essas duas opções. Ou ele quer tomar um certo risco com proteção. É isso que vai possibilitar ali em derivativos, basicamente. E você chegar para o cliente. Você quer uma operação de proteção? Quer proteger um lucro que você já tem? A gente vai fazer a operação X aqui. Você quer uma possibilidade de ganhar muito, você tem esse dinheiro aqui que você pode torrar. A gente vai fazer uma operação Y. Você tem esse dinheiro para botar, se precisar você vai colocar mais, mas você quer sem teto de ganho. Ok, a gente vai fazer uma outra operação aqui. Você saber somente diferenciar. Claro, você tem alguém ali da mesa de renda variável que vai montar junto com você. Um trader. Ou já vem ali algumas operações, né, prontas. Mas eu sempre falo que o assessor, como ele está primeiro ali com o cliente, ele tem que saber identificar o que esse cliente quer e as possibilidades. Então você tem que saber o mínimo de cada produto, do que você está vendendo, e também saber linkar com as pessoas que podem atender o seu cliente. E aí eu me especializo em derivativos. Só pegando um gancho aqui que eu esqueci de falar. É importante falar, só para a galera saber que existe, que você foi contratado pela XP como assessor de investimentos? Isso, como assessor CLT, de investimento. né? CLT, pela matriz. Era XP ou tem alguma XP específica? XP Inc. XP Inc. XP Investimentos. É porque tem o modelo de negócio B2B, que é a XP com os escritórios, e o modelo de negócio B2C, que é a XP com a própria XP, que é com o seu funcionário CLT. Porque ela começou, de fato, ali no modelo de AI, mas ela também montou uma área interna ali, como se fosse um escritório, o B2C, que é a assessoria de dentro da XP Investimentos. Ela estava atendendo todo mundo, B2B e B2C. Exatamente. Sempre tem um lado que você consegue também ganhar dinheiro, né? Sem ferir a outra ponta. Mas além de salário fixo, tu tinha aqueles benefícios de bancário, por exemplo, não? Vale alimentação e refeição? Vale refeição, vale alimentação de corretor, né? Que é um sindicato diferente. Corretora, não? De corretora. Vale refeição, vale alimentação. Para quem tinha que ir presencial, também tinha vale transporte. No meu caso era home office, então não tinha, mas tinha um auxílio home office. Então tinha mais para ajudar na internet, luz, essas coisas. Internet, essas coisas. PLR
também. Tinha variável ou era PLR? Tinha variável. Variável. Semestral. Mas tem um mínimo que tem que se pagar também, Garantido, como todo né? sindicato. E tinha um salário fixo. Pode falar mais ou menos quanto que era o salário fixo? Cara, Uma base, mais ou menos, bruto, assim. eu não? como entrei como júnior, ali era 4.500 bruto. Só que a depender do assessor, ele consegue entrar ali para 9, 12 mil, tranquilamente. Era mais ou menos isso. E aí a variável é por cada segmento e é muito cíclica também. Tá? Então, cada semestre pode mudar alguma coisa ali, pode vir mais, pode vir alguma coisa que dá mais na sua variável também, que vai influenciar. Eu lembro que lá a variável era muito, pelo menos quando eu entrei, né? A sua performance, mas também a sua convivência ali com seus pares e seus líderes. Você tinha uma avaliação das duas pontas. Então não depende só de você. Não depende só de você, mas uma parte sim. Uma parte tu garante, a outra parte Deus ajude. Outra parte também vai depender de você se relacionar bem com as outras pessoas, e as pessoas te virem como uma referência para o modelo de negócio que eles têm lá. Que eles analisavam muito estritamente para o negócio. Se a assessor é uma referência, se a assessor domina o assunto, você faria negócio com esse assessor, seria sócio dele, essas coisas. E aí isso complementava a variável. E aí, pagamento semestral também. Mas sabe o que é engraçado? Só pra tu voltar lá pra parte de derivativos. Claro. Você já estava fazendo o papel de especialista em investimento sem ter a CEA, um exemplo. Sem ter a Você CEA. já estava fazendo tudo antes, Uhum. vivendo na prática realmente, Dando na prática, antes de tirar a CEA. Antes de tirar a CEA. Porque também o que falava lá, né? A certificação, assim, para você de fato distribuir os produtos é CPA 20, o segmento alta renda, os produtos de investimentos. Então eles queriam não necessariamente um cara que tenha mais certificação, mas cara que até tem a certificação, mas também tenha conhecimento. E entre os dois, se você já tem o mínimo obrigatório, escolha Porque no final de tudo, o que acontece na prática é o conhecimento. É o conhecimento. Certificação regulatória, não tem jeito. Exato. E acabava que eles também davam conhecimento para o assessor. Então, no final, claro, para a sua carreira é importante você tirar, e vim tirar só agora também, mas importantíssimo, que a partir de dado momento vai ser pedido para você. Então, não espere você passar do limiar que te coloca. É sempre bom tu garantir uma acima do que tu precisa, só para tu ficar tranquilo. Exato. Que eu vejo tem, sei lá, gerente com 15 anos de banco com CPA 10. Aí quando tá na porta de ser demitido, ele vai lá tirar, não consegue passar, é demitido. Exato. Eu preciso de 10, vou tirar aqui a 20 ou a 10 só para ficar quieto aqui para ninguém. Uhum. Que aí, pelo menos essa parte você garante, o resto é, de fato, seu dia a dia. Aí na parte de derivativos, né, já vivendo essa parte mais de especialista em investimentos, na prática, claro, não recomendava compre ou venda esse papel, compre ou venda derivativos de tal papel. Não diretamente. Não, nunca diretamente, né? Tem toda uma estrutura ali de research que já direciona os papéis, você tem que chegar no cliente, por que você gosta de investir? Ações, tá, mas dentro do universo de renda variável, prefere setor de petróleo, setor de commodities no geral, varejo, o que você prefere? Ele vai falar ali e tal, tudo bem. Ó, o research tem isso. Você vai apresentar para ele. A opinião final vai ser dele. O research está recomendando compra em tal ativo. Nosso research está recomendando compra em tal ativo. Você quer fazer uma operação de derivativos? Então vamos chamar o trader que é o responsável por isso para a gente encaixar aqui o que de fato você precisa. E aí, uma proteção. Então a gente entra aqui com uma proteção. Você já tem o papel. Você pode fazer uma proteção já com papel. Se então, ele tiver o papel. Quer proteger o lucro? Vamos com derivativo. É um papel que você quer carregar ad eternum. Vamos proteger o lucro aqui. E geralmente ia encaixando bastante. Eu percebi que os assessores começaram a me chamar muito para auxiliar nisso. E aí eu falei, opa, acho que eu estou chegando aqui no que eu queria. Para ajudar, eu peguei aquela bíblia do Ru enorme de derivativos, né, que é aquele livro cinza. E todo dia eu lia. Todo dia eu li um pouco. Aí comecei a me aprofundar. Tu estava gostando? Gostando. E eu percebi que derivativos ele casa muito mais com renda fixa. Porque quando você vai chegar ali as pessoas que entrarem depois vão ter mais contato, né? A tesouraria de um banco ela utiliza muito a operação com derivativo. Porque, na verdade,
beleza, tesouraria, renda fixa, tá trabalhando ali muito em cima de DI futuro, o NTNB, dólar, mas tudo isso aí são derivativos, no fim das contas. DI é um derivativo. Então, eles trabalham muito em cima disso, tem as operações que eles têm que fazer de proteção em cima do próprio recurso do banco. Então, tem muito a ver. Na minha opinião, faz mais parte de renda fixa do que de renda variável em si, mas as pessoas conhecem como renda variável. Como renda variável. E eu percebi que eu gostava também de renda fixa bastante. E aí, fui aprofundando também, pegando muito material, comprando cursos. Porque não é só aquilo ali, de fato, que a gente vê para certificação. Tem um universo ali, tem uma infinidade de assuntos por trás também. Ramificações, né? Ramificações, beleza. Hoje a gente calcula, o CEA vai lá e calcula a duration de um título. Só que aí não é a duration que de fato responde a variação do DI, é a convexidade. Aí tem um outro cálculo por trás que precisa da duration modificada. Você tem que saber fazer essas coisas. E é bom entender isso também, porque você começa a passar para o investidor que às vezes quer aquilo, mas tem um certo receio e não entende. Que, por exemplo, quando eu chegava para o meu cliente e falava, ele quer investir numa empresa, mas não quer oscilação de renda variável. Ok, você quer investir na empresa, mas você quer passar por renda variável? Não. Tá. A gente tem renda fixa que também tem oscilação. Geralmente é menor oscilação. Mas você está emprestando dinheiro para a empresa. O que você acha aqui? Ó? A gente tem, vendo o balanço da empresa, que a capacidade de pagamento dela é boa. Alavancagem de 2, 3 vezes. Boa capacidade de pagamento para o setor dela. Você investiria? Investiria. Tá, funciona. Como funciona a oscilação? Pô, se DI futuro subiu, descer, tem uma marcação no preço do seu título. Então, o seu título pode valorizar, assim como pode valorizar. Mas se você conseguir manter até o final e não tiver nada, você vai receber. Esse X está, sei lá, 10% está pactuado aqui. Tudo bem, tudo bem. Ah, então quer dizer que se cair 1% na taxa, meu título vai valorizar, mas se subir eu vou perder? Pô, 1% eu vou perder quanto? Você senta com ele, faz o cálculo. E quando chegava o cliente, quando ele via que na verdade, por exemplo, que não era duration, mas era convexidade, na verdade era muito melhor para ele, porque quando subir a taxa, o preço do título cai, ele não cai tanto quando a gente acha. Ele cai menos do que cairia só com duration. E quando ele sobe mais. Então, quando valoriza, valoriza muito. E quando desvaloriza menos do que a gente pensa. E aí, você conseguindo trazer isso para o seu cliente, às vezes você consegue tirar um medo que ele tinha. De um jeito que ele consiga entender. De um jeito que ele consiga entender, Só que claro. tem que dominar para conseguir. Tem que dominar para passar. Facilitar para passar para ele, né? Facilitar. E muitas vezes você vai pegar ali, vai fazer a conta junto com ele, vai mostrar ali no papel mais ou menos como funciona, fazer o gráfico e tal. E ele vai compreender. E estando adequado ali para o perfil de investimento dele, nos limites que se adequem do que ele se sente confortável, geralmente ficam satisfeitos, né? Porque tem diversas coisas que você pode fazer com renda fixa que muitas vezes as pessoas não sabem. Acham que a renda fixa é só CDB, LCI, LCA e fundo DI. Então, eu tenho muito cliente que comprou vários papéis de renda fixa já pensando em ganhar marcação a mercado, né? Exato. Nem sempre vai dar certo o que ele está imaginando, mas dá para ganhar muito dinheiro. Dá para ganhar muito dinheiro. Porque a galera tem que comprar e ficar 15 anos até o vencimento. Não. Muitas das vezes compra não pensando nisso. Uhum. É porque tem isso, né? Volatilidade todo título tem. Porque às vezes o bancário ele não tá ali para você ver. É só marcado na curva, você não vê. Mas existe uma volatilidade ali. Isso dá uma sensação, né? Dá uma sensação de tranquilidade, né? Tu só vê crescendo. Tem uma falsa sensação de segurança. E tem gente que não quer. Tem gente que não tem esse perfil mesmo. Tu tenta explicar de todos os jeitos. E não tem, a pessoa não quer. Tá bom, eu sei que se eu ficar até o vencimento, não vai acontecer nada, eu vou ganhar o que eu contratei, só que dane-se, não quero ver. E tem gente que não tem que ter esse título mesmo. Exato. Eu lembro que quando foi obrigado, os títulos públicos da tesouraria a marcar mercado. Aí, tipo assim, de um dia, sei lá, virou o ano. Aí caiu 10 mil reais o título da cliente. A cliente ligou igual uma maluca lá quando voltou e Deus nos ajude. O marido dela não conseguiu convencer ela. Nem o marido dela entendia. Ele já era investidor praticamente profissional. Só que não conseguiu. Aí a gente teve que tirar. Ela saiu da NTNB dela com prejuízo e foi para um CDB IPCA. Por causa da marcação. Por causa da marcação mercado. E às vezes estava numa taxa que
Depois que começou a marcação, a gente viu que uns meses depois esses títulos valorizaram muito. Muito. Então talvez se ela tivesse esperado mais um pouco, Era só a sensação de não ver aqui. Tô vendo aqui não que ver tá a volatilidade. caindo. E tem cliente também que, por exemplo, eu só quero a CDB, o LCI, LCA pré-fixado. O cara acha que é muito mais risco do que o pós que ele teria. O cara acha que ele tá totalmente seguro. Aí eu sei quanto que eu vou ganhar lá no final, o tempo que eu vou ficar, e eu vejo meu dinheiro crescendo todo dia. Mas aquilo, a LCI e a LCA, ela não paga mais à toa. Uma carteira de crédito tem muito mais risco do que uma operação normal do banco. Ponto. Só que, claro, todo esse risco é mitigado por diversos fatores. É uma instituição grande, tem um FGC ali por trás também. Então, não à toa que ela paga mais. Porque você tira o imposto de renda, aquilo ali está pagando mais, tira o imposto de renda do CDB, aquilo ali está pagando mais, não é à toa. Não é, entre o CDB e a LCA, eu vou botar na LCA, então. Mas por que a LCA paga mais? São duas operações totalmente diferentes. E às vezes o investidor não sabe disso. Ele acha que, não, estou saindo do CDB para a LCA, estou totalmente seguro ainda, não vou pegar isso aí porque eu não tenho volatilidade. Você tem. E aí, às vezes, quando você demonstra que ele tem volatilidade, ele entende. Às vezes o objetivo dele é ganhar muito dinheiro, ganhar um pouco a mais, talvez, ou ter uma estratégia ali de pagamentos mensais. E aí ele consegue entender a volatilidade, ele entra naqueles papéis ali, né, vai testando com o que ele pode, e às vezes ele vê que na verdade ele queria aquele papel ao invés de uma LCA, LCA, um CDB, um fundo DI, que muitas vezes chega o cliente pra gente e reclama, poxa, tá rendendo tão pouco e tal, mas não quer tomar risco. Mas, Diego, é engraçado que eu acho que todo mundo, basicamente todo mundo quer ter a sensação de ter uma certa estabilidade e segurança. Sim. Por exemplo, a questão do pré-fixado. Uhum. Ele quer ter o controle na cabeça dele que ele consegue investir sabendo quanto que ele vai ganhar. Uhum. Exatamente. Aí dá essa sensação de, tô seguro, estável aqui, ó. Tô totalmente seguro. Investi 100 mil em 5 anos, vou tirar tanto. Exato. E aí fala pra ele, mas se der default aqui na sua LCA, o máximo que você recebe aqui é 250 mil. E aí, o que acontece? Você não tem a certeza ainda do que de fato você vai ganhar. E eu vi lá na prática. Eu acho que foi o Portocred. Portocred. Lá atrás, acho que em 2010 teve o Banco Santos, né? Mas eu tô falando na prática, eu trabalhando lá. Trabalhando, Teve cliente que perdeu, e teve cliente que tinha muito mais do que 250 mil. Muito mais. Tinha cliente que tem um cliente que tinha 5 milhões, cara. E não vai reaver. E a culpa não é só dele, não. A culpa foi de quem fez também. Esquece. Diversificar isso. E também não vai reaver esse dinheiro. Então, FGC é só mitigar o risco, ele não vai tirar o seu risco. Então, as pessoas às vezes não entendem isso. E aí, entra também o trabalho do assessor de chegar e mostrar pro cliente, estou fazendo isso aqui por conta disso, disso, disso. Você quer de fato ter menos risco na sua carteira? Vamos diversificar. Você quer mais risco? Aí é aqui e é aqui. Entendeu? E, bom, retomando até, estava na XP. Da XP... Teve alguma dificuldade ali no início da XP que você sentiu? Eu comecei aqui na XP, eu senti dificuldade nessa coisa, ou eu tive medo de alguma coisa. Teve alguma coisa que você acha que é necessário falar? Cara, a dificuldade que eu tive, que eu acho, assim, muito importante, porque às vezes não parece, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então você tinha que falar com os clientes e ter uma rotina. Ok que era mais por telefone ou por Teams do que presencial. Mas eles também falavam, uma hora pode ser que vocês precisem fazer reunião presencial com o cliente. A gente não começou ainda porque, né, ainda estava um resquíciozinho de pandemia ali, estava um pouco difícil. E eu tinha muita dificuldade ali com isso, em ser uma pessoa mais comercial mesmo. E não era nem comercial, o relacionamento. Porque o comercial é basicamente você saber gerir ali as imposições que tem o seu cliente, o que ele quer, o que ele vai te indagar também, o que ele vai colocar como problemática, e você saber contornar tudo isso e chegar no objetivo final, ou no objetivo da negociação. Mas você manter o relacionamento é diferente. Você, chegar e ter um assunto um pouco mais profundo na vida pessoal do seu cliente, saber que a filha dele foi estudar em Harvard porque fez isso, isso e isso, e aí tem alguns traquejos que você vai lá, você anota o que é importante de relacionamento, toda vez que você liga, bota lá a observação na planilha. Bota a observação
E são coisas que eu fui aprendendo, que eu tive muita dificuldade no início. Mas assim, eu acho que até, inclusive isso, não há nada que você não possa aprender. Claro, não sei, você também provavelmente, você falou também que era um pouco mais tímido. Muito A gente tímido. não vai ser o cara muito expansivo em todo e qualquer lugar, com toda e qualquer pessoa. Até porque é perfil. Ó, tu vê a Letícia, totalmente diferente de mim. Totalmente diferente. Só que ela também já foi tímida em algum momento. Uhum. Só que o perfil dela é ela ser muito mais falatória ali do que eu. Sim. Mas nada que não seja treinável pra gente fazer o que a gente precisa. Exatamente. Igual a gente tá aqui conversando agora. Na hora do vamos ver, você vai lá e faz. Mas às vezes no dia a dia que você não precisa estar em situação de trabalho, muitas vezes você é mais tímido. Né? Você vai numa festa, numa reunião com algumas pessoas que você não conhece, não sendo algo de trabalho, dificilmente você vai interagir muito. Só que aí eu também falo, ó, tudo aquilo que eu tenho um objetivo para fazer, não tem por que eu não fazer. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, relacionamento, é treinável. Então, para quem, como eu, gosta muito de passo a passo na cabeça, eu montei passo a passo, perguntas de relacionamento, no meio de perguntas... Gatilhos, né? Pra tu no meio disparar. de gatilhos comerciais para disparar. E que para mim, eu montei uma metodologia para mim fazer sentido, aproveitando várias partes de outras pessoas, claro. Vários livros, vários insights. E eu sei mais ou menos o que funciona para mim. E os clientes até percebem, você é um pouco tímido, mas a gente consegue construir um relacionamento entre cliente e assessor através disso. Não, e eu falo isso muito, tá? Lá, pelo menos na minha carteira de clientes, eu vejo também que é um consenso lá dos outros especialistas. Uhum. Cara, 80% que eu falo com o cliente é relacionamento. Exato. Alguns são mais detalhistas, tem que fazer reunião, apresentar e tal. Mas às vezes é 10, 20% do tempo falando da carteira. Cara, a maior parte do assunto é relacionamento mesmo. Exato. Da casa dele que ele tá construindo, da esposa que fez a cirurgia, que fez a plástica. É isso aí. E são coisas essenciais para você saber também para montar a carteira dele, ou para ajustar alguma coisa, né? Eu lembro até hoje, esse meu antigo líder da XP tinha me comentado isso, né? Então, boa parte da reunião é mais relacionamento, vai falar da vida do cliente e tudo mais, e pouca coisa você vai falar da carteira. Eu agendei uma reunião com o cliente no escritório do Leblon, na XP. E a gente chegou lá, primeira reunião com o cliente, tinha acabado de descer para minha carteira, a gente marcou a reunião. Tu não conhecia ele ainda? Não conhecia, foi 1 hora de reunião. 55 minutos foi falando da vida dele, o que ele estava fazendo, as viagens que ele estava fazendo, que estava rodando o Brasil de Kombi, de motorhome. 5 minutos a gente falou da carteira e fechou o negócio. Só isso. Mas ele só fechou porque tudo foi baseado no como você levou a conversa toda, né? Exato, exatamente. A gente tinha até uma prévia conversa por telefone, onde eu já peguei tudo ali que eu preciso para montar um portfólio, já levei o portfólio. E durante a conversa que a gente teve ali, eu fui percebendo pontos que aí, enquanto a gente estava conversando, eu ia já ajustando ali no portfólio, no computador. Necessidade dele, essas coisas. Necessidade, motorhome, de repente vou ter que botar um pouco mais aqui em liquidez do que outra coisa. Aí mostrei para ele, ele era um cara que entendia, ele olhou, falou, não, é isso aí que eu tava precisando. Fechou o negócio, ali mesmo, só 5 minutos falando sobre a carteira, só explicando cada coisa, o porquê. A melhor coisa é quando faz a sugestão, o cliente aceita, aí tu realoca tudo, né? Realoca tudo. Às vezes tava lá tudo no CDB, na poupança. Aí tu vem... Na conta. Receita da carteira adora. Claro, baseado no perfil do cliente, mas também a gente ganha também, não tem jeito. Exato. E é isso, eu sempre busquei trazer até mesmo a parte do relacionamento para uma coisa mais técnica, que é onde eu me sinto confortável. E aí, eu meio que montei um passo a passo na minha cabeça de como criar um relacionamento com o cliente, perguntar coisas, claro. A todo momento eu estou adicionando mais coisas, porque eu vou aprendendo com as pessoas que estão à minha volta, que são muito melhores nisso do que eu. Mas, pelo menos eu vejo que hoje dá certo essa metodologia, porque se eu tentar ser uma pessoa de relacionamento muito carismática, eu dificilmente vou ser, porque já é meu. Você traz tua autoridade através da técnica, né? Exatamente. Aí tu o meu comercial é o técnico. É um ponto positivo também, não deixa de ser. Tem gente que vai ser menos técnico e mais
Exato. Falar tio, relacionamento, tem gente que vai ser mais técnico e tá tudo bem. Exato. O que não pode é ser 100% um. Uhum. Tem que equilibrar a balança. Exatamente. E aí eu acabei utilizando muito o que esse meu líder tinha me falado. Você tem que ser referência em alguma coisa. E aí eu percebi que geralmente eu acabo sendo uma referência mais técnica, auxiliando às vezes assessores na parte mais técnica numa reunião, do que propriamente dito do relacionamento. Então, inclusive um objetivo meu, ir para uma área mais técnica mais à frente, sempre inquieto com o que fazer da carreira, tenho os objetivos, sempre vou atrás, mas já tenho na minha cabeça ali tudo já preparado. E o que fazer caso algo dê errado também. É importante fazer o planejamento do próximo passo, né? Exatamente. E aí na XP, tava lá durante esse tempo, né? Ficou quanto tempo lá, mais ou menos? Cara, eu fiquei exatamente 1 ano. E eu tinha alguns amigos que eu fiz, né, porque tava na SX, que já eram do Santander. Aí já tinha começado o projeto AAA no meio do caminho. Já tinha assessoria e tinha mesa de renda variável. Tinha um rapaz que trabalhava com a mesa de renda variável especificamente, ele era responsável pelo projeto. E ele toda hora me convidava para retornar, só que para ir pro Santander e ir pra mesa. E eu falava, poxa, só que tinha que me mudar para São Paulo. Eu falava, não quero me mudar para São Paulo, cara. Agora não é o momento para mim. Querendo ou não, na XP eu trabalhava de home office, moro aqui no Rio. Não faz sentido para mim. Falei, tem alguma coisa no Rio de Janeiro? Ele, você mora onde? Falei, moro em Niterói. Tem assessoria. Te interessa? Falei, interessa. Tô na assessoria já, para mim faz sentido. Faz sentido ter uma conversa. Aí, cara, me passa seu currículo. Passei o currículo para ele. Isso já era fevereiro, um pouquinho antes de fazer 1 ano. De 2023. 2023. Fevereiro de 2023. Passei o currículo no outro dia, o líder de Niterói já me ligou, me chamando para entrevista pela manhã. A gente fez entrevista à tarde. De novo, do nada. Mas aí nessa altura do campeonato já tava bem preparado, porque tu fazia isso todo dia. Exato, já fazia isso todo dia. Então eu fui bem confortável para a entrevista. E aí foi mais uma conversa também. Até teve uma montagem de portfólio ali no meio, mas totalmente diferente do ano anterior, que eu não estava tão confortável. Eu já estava na minha zona de conforto totalmente. E passadas assim, mas depois que fiz a entrevista, tem uma outra etapa também. E aí depois era só esperar o RH mesmo. Aí passaram-se os dias e gostei da proposta. Isso que eu ia te perguntar, pra tu já fazia sentido ali. Já fazia muito sentido. Acho que, claro, tinha um plano de carreira muito bom também, uma fluidez na movimentação ali dentro, que também tem muito. Mas, do outro lado, em algum ponto estava me atendendo mais. No Santander, especificamente na remuneração, estava me atendendo muito mais. Estava tão competitivo quanto, porque a gente vê que hoje em dia produto é commodity, todo mundo tem. Cada vez mais. Cada vez mais, e vai aumentando isso. E basicamente a equipe que você está, o que é confortável para você em relação à proximidade da sua casa, você vai ter tempo para fazer as coisas ou não, o quanto isso te remunera, o que você vê de carreira pela frente, se isso faz sentido, essa movimentação, porque teve muitas coisas que eu dei um passo atrás para ir para frente. Quando eu fui para a XP, na verdade, eu dei um passo bem atrás de remuneração para poder ir para frente. Quando você saiu lá da SX que você tava? Isso. Você tava na parte de ações. Isso. Pra ganhar menos na XP? Para ganhar menos? Tu ganhava mais assim, de 4.500. Era fixo e variável. Ah, é. Fixo e variável. E a variável lá era mensal. Na de ações? Era mensal. Na de ações, de investimento, em todas as... Previdência, portabilidade, tudo tinha fixo mais variável mensal. Fixo mais variável mensal. Entendi. Claro, tinha senioridades de especialista, né? Tem o mesmo nome, especialista de negócios e serviços, igual o GNS, o antigo GNS. Só que aí tem lá o especialista 1, 2 e 3, tem uma variação ali no salário. O salário basicamente ali, na época, era por volta de 13.300, do especialista 3, que era com CEA. Aí eu não tinha CEA, então o especialista 2, eram uns 2.900 ali. Mas tinha variável. E era uma variável boa. Eu lembro que por mês eu estava tirando ali por volta dos 11 mil reais todo mês. 10, Caraca. 11 mil. Pô, a variável então era bem maior que o salário. Muito boa. Pô, então tu saiu pra ganhar menos do que o dobro. Menos do que o dobro. Mais ou menos assim, né? Isso. Aí saí pra ganhar menos.
Tava ganhando mais no fixo, mas no cômputo geral tava ganhando menos. Mas pra mim tava ótimo. Eu falei, não, isso aqui vai ser essencial pra minha depois. carreira, nem tudo é dinheiro. É. Né? Até por causa da sua idade, né? Exato. Tô muito novo. Você fez 25 anos esse ano? Fiz 25 esse Então, ano. tu tinha Vou fazer 20 26. Tinha 24 nesse momento que você Tinha disse. 24. Então, tinha tempo pra errar se precisasse. Exatamente. Até que você tá enxergando que não foi um erro. Né? Exatamente. Eu falei, bom, vou dar esse passo, entre aspas, pra trás, né? Muita gente falou, pô, vai ganhar muito menos e tal. Eu falei, cara, mas não é ganhar menos. Tem alguma coisa aqui que eu vou aprender muito, vai ser útil pra mim. E, de fato, tive um arcabouço teórico muito bom ali. E na XP é engraçado, porque como, não sei se você lembra, né? Eu comentei aqui que quem faz a primeira etapa da entrevista são seus futuros pares de trabalho. Então eu tive a experiência de entrevistar pessoas ali também. Então eu tive algumas experiências ali que talvez eu só teria em outros cargos, mas como assessor eu pude ter. Seja na parte de entrevistar, seja acompanhar todo o processo de contratação, auxiliar em alguma parte de gestão de equipe também. A outra parte, claro, receber uma carteira, atuar como assessor de investimentos que eu queria, foi ali que começou. Ter um boom teórico ali, sem necessariamente recebendo para desenvolver o seu lado teórico, né, que é muito difícil. Geralmente você paga para conseguir desenvolver conhecimento. Ali eu era pago para desenvolver conhecimento e também produzir. Então ali foi muito importante para mim durante esse tempo. E a partir de dado momento eu vi que fazia mais sentido uma outra proposta. Eu achava que não tinha também tanta coisa assim para aprender. Falando de teórico, chega um dado momento que você aprende a estudar. Você aprende aonde procurar, onde você vai, quem você pergunta as coisas. Então você consegue evoluir a partir de dado momento meio que sozinho. E aí eu achei que eu já tinha chegado nesse momento, então entrei no Santander. E aí depois que eu fiz a entrevista lá, eles falaram, cara, a proposta aqui é X, você tem um fixo, mais o maior atrativo lá é a variável, tem uma variável muito atrativa. Só que, beleza, você tem carteira de cliente, mas você tem CPA 20. Preciso que você tire o CEA. Você vai entrar, mas eu preciso que você tire o CEA. X tempo. Então deu pra tu entrar com a CPA 20, mas já tinha um tempo contado pra tirar a CEA. tempo, que é o prazo máximo 1 ano. Um ano. Até que é um tempo razoável. Razoável. Eu acho que agora as pessoas já vão entrando, a maioria com CEA, claro. E eles já vão dando um tempo menor também, para você tirar a certificação. E me deram 1 ano. E aquele negócio, como eu já estava muito tempo sem estudar certificação, que na verdade você está lidando com a banca, né? Não é exatamente o conteúdo. O conteúdo você já vê no dia a dia. Você está lidando muito com a banca ali. E eu já tinha um tempo que eu não lidava com a banca. E a banca vem cheia de pegadinha. E a banca é só pegadinha. A Ambima adora a pegadinha. Ainda mais na CEA. Ainda mais na CEA. Eu falei, pô, preciso voltar a estudar. Mas é complicado, você tem já uma rotina ali de trabalho, chega cansado, tem que estudar ainda. Só que eu estudava a outra parte naturalmente, teórica, porque eu sempre gostei. Muitas coisas, quando você voltou a estudar para a CEA, você já via que você já sabia, né? Sim, exatamente. E eu sempre estudava ali, via alguma coisa nova de investimento e tal, todo dia depois chegava ao trabalho, e para mim não era cansativo, nunca foi. Eu falei, tá, eu preciso aprender a gostar desse conteúdo da prova, aprender a gostar de fazer questão, porque de fato é isso, você mecanizar a prova ali na sua cabeça, aprender as pegadinhas, para eu de fato gostar de estudar para isso novamente, senão nunca vou conseguir voltar. E já tinha essa cobrança de tirar o CEA. Porque tu já tinha CPA 20 há quase 2 anos, né? Exatamente. Tirou em 2021, tu tirou a CEA em 2020. E a gente liderança sempre ficava, ó, você precisa tirar o CEA, precisa tirar o CEA, precisa tirar o CEA, é até o ano que vem, precisa tirar o CEA, precisa tirar o CEA. Até que eu tomei vergonha na cara, aí contratei, tava no meio da Black Friday ali, eu contratei o curso de novo, falei, pô, tirei aqui a CPA 20, tirar aqui o CEA de novo. Já conheço, já sei a metodologia, muito isso também, eu gosto de analisar a metodologia de ensino. Uma coisa que me atraiu foi que os vídeos são curtos, são direto ao ponto, mas você tem uma didática para passar. Todas as aulas, seja você, Letícia, ou até os novos rapazes que estão
fazendo ali resolução de questão hoje em dia, tem uma didática muito boa. Dá tanto a parte que eu digo dos macetes, mas também dá a teoria com suficiência, não só para a prova, mas também que você possa levar para frente isso. Porque geralmente eu achava ou era muito teórico, ou era só macete, você não aprendia nada de fato, você só fazia a prova. Porque tem muito especialista severo. Vou te falar, essa questão de macete, a Planejar mudou a prova do CF por causa disso. Eu sei. Foi por causa da X pessoa que queria facilitar tanto uma certificação que tem padrões internacionais, que tava meio que banalizando. Tinha gente com CFP que tu tava fazendo besteira no mercado. Que não sabia. Eles viram que tinha que tomar uma decisão e trocar a banca toda. E realmente faz sentido, porque essa é a certificação do mais alto padrão, aqui para esse lado da CEA, que depois é o CFP, desse lado aqui, tem que fazer mesmo, né? Porque não pode ser assim, né? Exatamente. E aí eu já não gosto da parte de muito macete, mas também não quero só teoria, porque você tem um tempo para fazer a prova também. E aí eu encontrei aqui um curso que eu gostava, falei, não, vou fazer esse aqui, já fiz antes, vou continuar por aqui. E aí na minha cabeça, de kamikaze, falei, não, vou fazer algo inédito. Aí quando tu falou com a gente, tu falou, vou fazer de novo aqui, passar rápido, não sei o quê. Porque na CPA 20 eu estudei, acho que foi 2 semanas e pouquinho, e eu fiz a prova num tempo muito pequeno, foram 20 minutos de prova e 92% de acerto. Eu vou fazer uma coisa parecida, não sei se eu vou conseguir os 90 e pouco, mas... Pô, a CPA 20 tem 2 horas e meia, né? 2 horas e meia, fez 20 minutos. 92%. Eu entrei na prova, e aí eu saí em poucos... Depois que eu saí, já mandei mensagem pra vocês, foi tipo assim, 20 e poucos minutos, né? Porque tem o tempo de descer ali da FGV, do Rio. E aí eu já mandei a mensagem, foi muito curtinho. Por quê? Na minha história lá atrás, né? Eu fiz Enem, Enem é uma prova enorme, um tempo. Chega um dado momento que você começa a treinar o tempo de prova. Cheguei a fazer alguns concursos enquanto eu era militar também. Você tem que treinar tempo de prova. Então eu fiquei com esse vício de sempre, a partir de dado momento, você tá com X de acerto, começa a treinar seu tempo de prova também. Porque se vier muito difícil, você vai ter muito tempo para resolver as coisas. Pra lembrar, ficar mais calmo, tudo mais. E eu também acho que se eu passar muito tempo da prova, eu posso acabar ficando nervoso. Eu geralmente fico nervoso antes da prova, mas chega na prova, esqueço o nervosismo e faço. Tu viu, dominei o assunto, vamos lá. Pá. É isso, você tem aquela ansiedade que é normal, tem que ter. Não tem por que ficar enrolando, isso que eu falo. A questão é que tu sabe, você sabe ou não sabe. Não sabe, marca e vai pra próxima. Exato. E eu não volto pra ler de novo a opção que eu já marquei, eu falo essa. Eu também não. Não volto. Eu já me ferrei muito nisso. Eu tenho na minha cabeça que se eu voltar, eu desmarco, eu marco a errada e acabo perdendo. Isso já aconteceu comigo, aprendi e nunca mais eu fiz isso de novo. Tanto que na CEA agora teve questões que eu não lembrava a resolução na hora, eu pulei. Quando eu voltei só pra ela e fui pra próxima. Porque se eu parasse para ler, só o fato de parar de ler uma palavra ali já ia me dar interesse de ler de novo, ver se eu acertei de fato, e geralmente isso não dá certo. Aquilo ali que eu marquei já era. E aí na minha cabeça eu falei, não, preciso fazer algo inédito. E preciso repetir essas coisas também que eu fiz no CPA 20. Falei, pô, mas é uma prova mais difícil, querendo ou não, tem mais dificuldade. Vamos ver o que eu consigo aqui. E aí eu comprei o curso, comecei no outro dia a estudar. E aí eu percebi que era muito assunto que já estava cansado de saber. Só que eu precisava dominar ali mais a parte das pegadinhas. Porque a Ambima bota muito textão, né? Muito textão. Por uma resposta simples, ela mete um texto desse tamanho que metade do texto não precisa, é só pra te confundir. Só pra confundir. Aí eu lembro que começaram a falar, assiste o vídeo em 2x, das coisas que você domina mais, só pra você também não perder o feeling, assiste tudo até o final. E eu tenho um método de estudo, acho que foi aqui inclusive que eu aprendi esse método de estudo para Ambima, que acabou o módulo 1, por exemplo, faço 20 questões do módulo 1. Aí cada um tem a sua porcentagem de acerto individual, né? A minha é 90% de acerto no módulo, 85 a 90, dependendo do módulo. Geralmente o módulo mais fácil, pelo menos 90%. Fiz essas 20 questões, aí sim eu vou para o módulo 2. Estou no módulo 2. Estudei uma aula naquele dia, eu ainda faço questão do módulo anterior, 10 questões. Acabei o módulo, né? Para refrescar, todo dia em contato com o módulo 1, fazendo questão. Acabei o módulo 2, faço 20 do módulo 1, 20 do módulo 2.
e vou pra frente. Continua assim. Sei que no final ali dos 7 módulos eu tava fazendo 140 questões. Um dia. Falei, opa. Então aquilo foi o que deu certo pra mim, que eu tava em contato todos os dias com todos os módulos. Às vezes 10 questões cada módulo, mas geralmente 10, 20. O máximo que eu fiz foi 30 também, mas pelo menos 20 questões ali. E isso me ajudou muito a não esquecer. Só que eu fiz isso, estudar mesmo, foram 6 dias. 6 dias assistindo os módulos. A maioria em 2x, porque são coisas que eu vejo no dia a dia muito. Então é mais coisa de detalhe que eu tive que parar e voltar, por exemplo. Quando você está trabalhando como assessor, você não vai parar para fazer a distribuição normal de uma carteira, para ver a variância de uma carteira, o desvio padrão. O sistema já te entrega isso. O sistema inteligentíssimo, ele já te entrega. Então você nunca vai pegar a sua HP e ficar lá com, às vezes aparece um cliente com 300 ativos, você vê qual o desvio padrão da carteira lá em dele. 2005, 2000, faziam isso na prática. Fazia muito. Mas hoje não vale a pena. Tem muito cliente que vem com 300 ativos. Como você vai fazer isso? Cada um entrou num momento diferente também, com taxas diferentes. Você começa a se perder. Um atendimento poderia levar 1 hora com muita profundidade, você vai ter que levar 5 horas, perder um dia ali fazendo aquilo. Então você não faz isso. Aí são assuntos que eu tive que parar. Ver de novo as aulas. Ver com um pouco mais devagar, já não via mais em 2x, via na velocidade normal. E aí pegar para fazer, repetir. Derivativos também é muito detalhe, que você não vê no dia a dia. Por exemplo, gráfico de uma operação strangle, de uma straddle. Eu conheço as operações, mas basicamente você não vê o gráfico no dia a dia. Muito difícil. Na tua prova caiu alguma questão dessa? Caiu. Caiu? Caiu de strangle. Tá caindo bastante. A galera vem falando. E caiu derivativos. Caiu bastante derivativos. Se não me engano, foram 8 questões de derivativos. Caramba. Mercado futuro. Mercado futuro. Termo, opções, termo, swap. E caiu de tudo, então. Caiu de tudo. Box geralmente não cai, não. Box não caiu. Foi só strangle mesmo. Não caiu muita operação em si, caiu muito cálculo em si, na minha prova. Então, muito cálculo que caiu era do swap. Tipo, tinha uma operação de swap, foi a X, e no final foi tanto. Qual foi o notional da operação, por exemplo? Quanto que ele ganhou nessa operação? Tá. Então, foi muito isso. Eram cálculos tranquilos, mas se você não souber o mínimo ali dos derivativos, você se perde no meio da questão. E aí foram só essas coisas, basicamente, que eu fiquei mais no detalhe. Aí depois que terminei tudo, era pelo menos uns 5, 6 simulados todo dia. O tempo que eu tinha simulado. Eu percebi que eu estava fazendo a prova em 35 minutos, 40, simulado. Falei, tá num tempo bom, vamos tentar baixar mais. Não baixei muito tempo, finalizei minha prova ali em 30 minutos do CEA. Pô, mas 70 questões em 30 minutos, pô. Foi muita questão. Muito rápido. Foi muito rápido. Porque são 3 horas e meia na CEA, né? 3 horas e meia. 3 horas e meia. E aí, o primeiro a levantar, né? Aí você já vê assim, o pessoal olhando. Tipo, aí o fiscal, pô, tá achando que é quem? Tá achando que é quem? Mas ou ele reprovou, ele é muito bom. Mas aí, como já tem um provisório ali, foi mais de 70%. Falei, tranquilo, consegui fazer o que eu queria. Aí no final foram uns 10, 11 dias de estudo ali, contando o dia da prova. Porque até a prova, na verdade, foram uns 14 dias, só desde que eu comprei o curso. Só que teve uns 3 dias ali que eu fiquei, na verdade, bisonhando ali, fazendo só uma questão no dia para não falar que eu não fiz nada. E aí eu não estudei de fato. Mas o resto foi todo dia, praticamente o dia inteiro. Só enquanto eu estava no trabalho, que eu não estava de fato estudando, porque eu tinha que trabalhar, mas tinha uma pausa. Uma pausa boa ali de 15, 30 minutos. Questão. Saía do trabalho, voltava no caminho fazendo questão, chegava em casa, banho, questão. E aí fazia tudo, terminei o simulado, dava uma pausa de uns 10 minutos, aí eu voltava para correção. E aí o que eu tinha errado, pegava no caderno, anotava passo a passo do que eu tinha errado. Aí tinha uma questão de cálculo de 5 minutos do vídeo, ó. Anotava botão por botão que eu tinha que apertar para poder fazer aquilo, para eu poder memorizar, porque no final as questões são sempre as mesmas, só mudam os dados. Apesar de que na minha prova caiu muito o mesmo dado, eu fiquei até assustado.
Mas é tudo a mesma coisa. Não tem muito o que fazer. Só que você tem que repetir, entender aquilo ali. Porque pode ser que até no dia a dia você possa utilizar. Né? Então você tem que saber. Muitas vezes o cliente, inclusive, gosta de ver que você está fazendo o cálculo na frente dele. Às vezes você já fez esse cálculo antes, já foi entregue para você está só repetindo ali mais rápido, mas ele Ele quer ter a sensação quer ali, ver, tô quer ter a tirando vantagem, sensação. ó. Pô, Tô deixando meu dinheiro com um cara que é muito bom. E às vezes ele não sabe que tem toda uma estrutura também por trás de você, de outras pessoas que são muito melhores do que você, que estão te apoiando naquilo ali. E aí passei, né, felicidade, mas já peguei o material da Ambima para estudar para outra coisa também. Eu não parei, estudando menos, claro, sem nenhuma loucura vai agora, tirar a certificação de gestão agora? de gestão, fazer o CFG. Porque pro plano que eu tô de carreira lá, não é que a certificação seja para eu poder desempenhar o papel lá dentro. Mas eles pedem como se fosse uma comprovação de que você sabe. Aí nessa próxima área que eu quero ir, seria interessante o CGA. Seria mais para ali para renda fixa, tesouraria e tudo mais. E porque ali você vê as coisas com mais profundidade. Nessa parte de renda fixa, mais a parte de cálculo mesmo, alguns conceitos de gestão de carteira de renda fixa, que não tem no CEA. Tem no CFP, mas não tem no CEA. E aí é mais fácil de se fazer, né? Porque, querendo ou não, o CFP voltou agora com um ano de estágio, né, supervisionado, mas é muito difícil você conseguir esse estágio supervisionado. Ou 5 anos de experiência. Não tenho os 5 anos de experiência ainda. Então tem que esperar um pouquinho mais para fazer. Mas, vamos lá. Tirou a CEA, bateu o recorde de novo de tempo. Mito, parabéns. CPA Obrigado. 20 CEA. E é bom que tu garantiu antes do tempo, imagina, esperar. Antes dos 1 ano. Dá quase um ano para poder tirar. Você sentiu muita diferença do trabalho do dia a dia ali quando você saiu da XP pro Santander? Tua rotina ali, você tinha carteira de clientes, lá também tinha. Tu acha que teve alguma dificuldade ou foi a mesma coisa? Só de um jeito diferente, porque é sistema diferente? Cara, eu acho que a primeira diferença que me impactou foi a cultura. Culturas um pouco diferentes. A cultura da empresa em si, dos funcionários. Quem conhece alguém que trabalhou na XP sabe que eles falam muito disso de intensidade comercial, mais um lado de você trabalhar várias horas por dia. E no banco, querendo ou não, ok que eu posso trabalhar mais do que eu tenho ali até as 18, mas os escritórios de assessoria geralmente são dentro da agência. E aí você tem um horário para fechar. Você pode até levar o computador para casa e trabalhar mais caso você queira, necessite. Mas não é algo que você sente como se fosse uma imposição. Né? Não é comum. Não é comum. Não é comum. E não tem a necessidade, de fato. Na XP, o comum é tu ficar até meia-noite no escritório, trabalhar sábado, domingo, não ter vida. Eu já cansei de ouvir falar disso. Muitas vezes eu fiquei ali até 8 horas da noite, de 8 às 8, trabalhando. Porque de fato era Por exemplo, eu tinha muito mais clientes do que eu tenho hoje. Eu já tive uma carteira de 600 clientes. É quase impossível você gerar contato com 600 clientes em um mês. Tem até como, mas Mandrake. Aí... No máximo 200 tu conhece. Eles pediam assim 45 dias de giro, né? Não era 30 dias, 45. Então você tinha que fazer ali 15 contatos efetivos no dia. Pô, pra você ligar para conseguir contato com 15 pessoas, tem que ligar para quanto? 150? 200? Então, toca 2, 3 vezes, não atendeu, vamos para outro. 2, 3 vezes não atendeu, vamos para outro. WhatsApp, e-mail e vambora. Uma hora a gente consegue contato com o cliente. Mas era isso. Então, se você precisava de 15 contatos dia, para até conseguir 15 contatos, tem que ligar para 200, 300 clientes até alguém atender. Isso vai te desgastando. E aí, para você conseguir esses 15 contatos, é óbvio. Porque, pô, tem ligação que vai durar 2, 3 horas. Então, para você bater os 15 contatos dia, você vai precisar de mais horas no dia trabalhado. Né? Então, é natural que as pessoas acabem ficando até as 8. Tem épocas também que você está aproveitando um resultado que você está tendo, você está correndo atrás, você acaba ficando até depois. Mas era o comum. Era o comum você ver começar às 8 da manhã, e as pessoas saírem de lá às 8, 10 da noite, mas porque queriam também. Era meio que uma cultura, não era imposto na cultura,
Mas era uma cultura comum a todos. Todo mundo lá, um dos pilares lá, espírito empreendedor, é natural que o empreendedor ele Se você está inserido nesse ambiente, acaba que ele te influencia. Mesmo que você não seja obrigado, se é cultura, fala isso. Você acaba sendo influenciado e você vai embora. E aí o meu primeiro boom foi esse, né? Muitas pessoas saindo ali às 18 horas. Aí tu tão desanimados? Você começa tão desanimados, aí não. Você na verdade vê, poxa, são menos clientes. Tua carteira hoje tem quantos clientes, mais ou menos? 100 clientes. Começou com 105 clientes. Aí hoje está com 129. Mas basicamente ali gira em 100 clientes. Então, tem algum teto que tu pode chegar de clientes? Não tem um teto. Mas deve ter algum número saudável também, né? Acho que cada um consegue estipular um número saudável para si. Para quem já trabalhou com muito cliente. Para mim, um número saudável seria ali 300 a 350. Você consegue ter uma intensidade de não ficar sem o que fazer durante o dia, né? E você ter uma rotina de contato com o cliente, e são clientes que você consegue estar sempre em contato, sei lá, fazendo 5, 10 ligações ao dia. Você consegue girar a base muito bem, sempre manter contato com o cliente e ter proximidade. Eu acho que 300 a 350 você consegue gerir muito bem, e a depender do patrimônio também. O cliente com patrimônio maior, ele necessita um atendimento mais voltado para ele. Primeiro que ele tem essa noção que ele tem um patrimônio maior. Começa por aí. Então, se ele tem um patrimônio maior, ele vai exigir algo diferenciado ali, querendo ou não. Claro, você tem que atender todos bem, tal, mas às vezes você vai demandar, ele vai te demandar um tempo de qualidade maior ali, que talvez um cliente muito do varejo você não gastaria, porque são poucas demandas também. Às vezes ele precisa de uma profundidade dentro do patrimônio dele que você também vai precisar de um tempo de qualidade. Então, se você tiver 600, 800 clientes, você não vai conseguir dar esse tempo de qualidade para um cara que está com 5, 6, 7, 10 milhões com você. Ele vai precisar aí que tem de patrimônio físico, às vezes muito mais do que o líquido. Você precisa também montar estruturas ali que abarquem o patrimônio físico e o líquido. Então, se eu tiver muitos clientes, eu não consigo atender bem, basicamente. Eu acho que o número que tu falou, 300 a 350, é saudável. Saudável. No máximo. Saudabilíssimo. Claro, hoje você recebe 100, mas uma carteira inicial, você vê, pô, recebi 100, tô com 129. Você tem um trabalho de hunter ali também. Você tem que oxigenar sua carteira sempre. Você vai pedir indicação, vai atrás de clientes, de diversas formas. A minha meta é chegar ali com pelo menos já uns 200 no próximo ano. Acredito que vai dar certo, tranquilamente, tem bons pipes aí para isso. E continuar mantendo trabalho e chegar ali, para mim, 300 a 350, e se eu ver que está muito bem oxigenado, encerrar a entrada de cliente, que não vai fazer sentido também, eu não vou conseguir acompanhar. E aí o cliente que eu já atendi lá atrás, que eu dava um bom atendimento, ele vai procurar um bom atendimento em outra casa, porque eu não vou mais conseguir dar. Então, eu tenho que estipular o meu limite, o que eu consigo. Mas pela casa em si não tem um teto de clientes. Se quem quiser ter 1.000, 1.500... Ainda não criaram limite, né? Ainda não criaram limite. Tem segmento, tem casas que tem segmentos com 1.000, 1.500 clientes de assessoria. Que loucura. Eu acho impraticável. Pô, do especialista mesa, que é o especialista, então já é 550, eu acho muito. É muito. Uma média de 380 mil de cada cliente. É muito, cara. É muito, acaba que tu não consegue fazer o giro. É isso aí tudo que a gente fala. Você acaba sendo o especialista temporário, né? Você entra, faz um produto, sai. Aí quando o cliente te demanda novamente, aí você atende. Você vira um assessor on demand de novo. Só que com uma carteira. E se você tem uma carteira, você tem evasão de cliente. Você tem produtos, querendo ou não, você tem metas a bater. Ó, lá tem uma média de 180 o private. 250, mas aí aumentou um pouco o GPAT, né? E o outro o dobro. Eu acho que tava começando bem, só que o outro ali ficou muito sobrecarregado. Porque acaba que esse especialista, ele pega todo mundo que tá sem assessoria. Então, todo mundo tá largado ali com algum dinheiro aplicado, veio para ele. Entendi. Acho que foi isso. Eu acho que tinha muita gente
Aí Uhum. acabou que sobrou, mas eu acho que 350, 400 no máximo para isso faria Faz sentido. sentido, faz sentido. Você consegue gerir bem. Você mesmo que for gerente, você sabe uma carteira com muitos clientes, não tem como. Você não conhece todo mundo, tem uns ali que você conhece, 50% no máximo da sua carteira você conhece, e os outros não. E hoje com 100 clientes, 130 na verdade, 129, eu consigo fazer um trabalho mais voltado, eu tenho a paciência de conseguir ter mais proximidade com o cliente, eu tenho um tempo de qualidade, eu faço uma gestão da minha agenda muito melhor. Eu não preciso agendar uma reunião atrás da outra, e se demorar aqui já atrapalha a outra, posso perder uma reunião, eu consigo fazer uma gestão muito boa da minha carteira. Isso é bom, porque você ficando mais próximo do cliente, você consegue naturalmente performar melhor. Porque uma hora a atividade de só ligar e fazer o que está fácil, ela acaba. Então, você vai girando coisas, tem coisas que vão chegando no resultado depois de 1 ano, 2 anos, depois de meses, de um cliente que você está tentando desde que você começou com a carteira. E se eu tiver muitos clientes, não tem como. E eu já passei por essa experiência, eu sei que não tem como mesmo. Lá vocês podem prospectar cliente. Vou te dar um exemplo. Tu pode prospectar qualquer pessoa? Ou tem que ter conta no Santander no mínimo? Qualquer pessoa, você pode ir lá junto com o gerente Ah, e abrir a e conta. abrir a conta. Ah, tá. Mas então pode. Pode O prospectar. gerente pode te indicar cliente também. Pode indicar cliente. Geralmente é uma parceria que a gente faz ali junto com o gerente, né? Um auxiliando o outro. Quem já veio de mercado, tinha carteira, tem clientes a trazer. Então, você vai oxigenar ali a carteira do gerente. Naturalmente, o gerente vai começar a oxigenar a sua também. Vai ter muito essa troca. E querendo ou não, esses clientes que você recebe, eles já tinham gerente. Não, então, isso que eu tô pensando. Você. É um caminho muito mais rápido ali, né? Dependendo se você fizer parceria com o gerente, você pode trazer clientes novos para eles, dependendo se você trouxer da tua carteira, de Sim. outro banco, da outro lugar que você Sim. estava. E ele te indicar o deles que já tá ali sem especialista. Sem né? especialista, que tem patrimônio para trazer também, que precisam de assessoria. Então, naturalmente, um vai ajudando o resultado do outro. E querendo ou não, esse cliente já tinha um gerente. Então, naturalmente, o gerente deve conhecer mais desse cliente do que eu. E sempre sendo com o gerente, pô, esse cliente aqui, o que você já sabe dele? Tem dinheiro fora? Como que ele é? Tranquilo? Ele sabe de investimentos? Não sabe? Ele está sendo abordado por outras casas? Já ameaçou tirar? E aí, ali eu já tenho uma prévia antes de eu entrar com o cliente, de fato. Eu já ir um pouco mais preparado também. É muito difícil você ir de supetão quando você já tem alguém que já está atuando com o cliente. E, além do teu limite, você pode, cara, encarteirar qualquer um. A gente, claro, tem que fazer o que faz sentido para você também. Né? Você não vai, às vezes, carteirizar ali para você abrir a conta de um cliente que, sei lá, só tem 10 mil reais e sua meta é 2 milhões. Tem valor mínimo para De... você encarterar o cliente? Ele tem que ter no mínimo aplicado tal valor? Não, não tem. Você pode carteirizar, pode abrir a conta e botar na sua carteira Com R$0. com zero Porque você reais. sabe que um dia ele pode trazer dinheiro. Pode Ele pode fazer trazer isso? dinheiro? Pode. É um cliente, por exemplo, foi seu cliente lá fora, você sabe que ele tem dinheiro lá, mas ele ainda está um pouco relutante em trazer. Você pode abrir a conta dele, normalmente, colocar na sua carteira com R$0 e ir trabalhando para poder trazer esse cliente. Vai ser mais um cliente, você tem que entrar em contato, mas óbvio que você já vai naturalmente ficar em contato com ele, isso vai facilitar para lá na frente ele trazer o dinheiro. Assim como você pode já pegar um cliente que já tenha patrimônio também. Então você não tem um mínimo. Você já coloca. Tem um máximo. Eu posso encarteirar cliente com até 3 milhões, sei lá, não sei. Não tem o máximo também. Não tem o máximo. Eu acho que cada um Aí fica a seu critério também. fica a seu Tu critério. saber até onde tu pode ir, né? A seu critério. Porque, por exemplo, se eu encarteirar um cliente de 15 milhões e ele me der um resgate, vai ser prejudicial para mim. Aí, geralmente, a gente já recomenda subir esse cliente para o private, né? Que é um segmento que também vai dar a atenção que ele necessita para o patrimônio que ele tem. O private lá é 15? O private lá, a partir de 5, entra. Aplicado. Ou para aplicar. 5 milhões de patrimônio líquido aplicado ou para aplicar, o cliente já consegue ir. E aí cada banqueiro do private também, ele tem ali o mínimo que ele aceita para a carteira dele, que faz sentido. E aí você vai encontrando ali quem aceita esse cliente a partir de 5 milhões.
Ele vai ajustar lá se o cliente tem dinheiro para trazer, se tem negócio, o que ele faz aqui dentro do Santander, o que ele gera pra gente, o que a gente consegue atender ele também. E o Private, de fato, é outro banco também, né? Então, são conversas É outra totalmente empresa distintas. dentro de uma empresa. É um outro banco ali dentro. Então, Private do Santander, o cliente entra e se ele quiser abrir a conta na Suíça, ele abre a conta na Suíça, se quiser abrir a conta em Miami, ele abre a conta em Miami também. Então, é um outro banco que dá acesso a outros bancos no mundo também. Então, é uma estrutura totalmente diferente. E aí, cada banqueiro vai ver o mínimo de patrimônio ali que ele quer atender. Mas é no mínimo 5 milhões. Interessante. Tem alguma coisa que... Vou te dar um exemplo. O Diego, por mais que você seja novo, você já está há algum tempo aí com experiência no mercado financeiro. Sim. Qual a transformação que você acha que o mercado financeiro tem feito na sua vida desde que você entrou? Cara, na minha vida, de fato, por mais que seja CLT, é uma estabilidade no que eu faço. Um profissional bom tem estabilidade. Tem estabilidade, que eu sempre escutei. Se você for atrás, você tem isso. A estabilidade também sempre está em movimento. Eu sempre gostei. As coisas são muito cíclicas e mudam muito rápido. Então, eu sempre estou em constante atualização e isso me trouxe muitas coisas boas. Porque eu sempre fiquei incomodado em ficar parado, em ter as coisas muito monótonas. E hoje eu estou num local que toda hora eu tô em movimento, toda hora tudo está mudando, toda hora tem coisa nova para aprender. Então, acho que é a primeira profissão assim que eu de fato me encontrei e que eu não tenho um ponto ruim a encontrar. Eu não pensaria em trocar hoje em dia. Eu me manteria dentro do mercado financeiro. Poderia mudar ali a posição que eu esteja hoje. Hoje eu sou assessor, pode ser que lá na frente queira uma área de análise, queira ir para uma área mais de gestão de produtos e tal. Mas do mercado financeiro em si eu não sairia. Se encontrou. Me encontrei, de fato. Porque quando você vê a minha história, tanta coisa que eu passei e não tinha me encontrado. Na geografia, exército, fui professor por um tempo. A última coisa que dá pra pensar seria mercado financeiro. Seria mercado financeiro. E aí, por um acaso, encontrei. Claro, lá atrás eu não ia ter a maturidade de saber escolher isso. Eu acho que é muito comum a gente não ter a maturidade. Se eu soubesse o que eu sei hoje lá atrás, talvez eu fizesse diferente, sim. Tá? Não vou falar que eu faria tudo a mesma coisa, porque provavelmente, sei lá, aquela bolsa que eu ganhei no IBMEC eu iria. Se soubesse que na verdade eu ia gostar mais de economia do que de geografia, que eu ia gostar mais do mercado financeiro. Mas também, como eu falo, nunca é tarde. O curso de geografia, você que escolheu? Eu que escolhi. Você gosta de geografia? Gosto, também gosto. Gostava mais da parte de geopolítica ali, geografia econômica, que tem muito em economia também. E eu gostava mais da parte que tinha ali a economia em si na geografia do que a parte geografia física, estudo de paisagem e tudo mais. Também... Caraca, aí, eu era muito ruim de geografia na escola. Tirei um monte de zero de geografia. Sério. Todo mundo fala isso. Mas geografia é só uma história com um detalhe da paisagem. Tá estudando o que tá à sua volta, né? Então é muito mais tranquilo. Pelo menos pra mim. Eu sempre achei mais tranquilo do que história, mas também sempre gostei de história. E eu acho que eu mudaria sim lá atrás, cara. Eu acho que eu mudaria. Mas também, como nunca é tarde, tô matriculado num curso de economia. Dá pra fazer? Tô fazendo, tô cursando. Outra faculdade? Tô fazendo outra faculdade. Pra depois fazer uma pós na área diretamente. E ver o que me aguarda pela frente, né? Eu acho que vai fazer muito sentido pro que eu já planejei, pelo menos. Onde tu quer chegar? Tu já sabe, mais ou menos? Cara, onde tu pretende chegar? O próximo passo que eu pretendo é ir para uma área mais técnica. Que não necessariamente eu atenda cliente diretamente. De repente uma área de renda fixa ali, de produtos tesouraria, mesmo, né? de produtos, de repente ser investor, tem muito essa posição de investor também separado do assessor, o cara vai lá e faz só carteira de investimentos, a parte mais técnica. Asset, já pensou? Já pensei em assets também, é algo que eu penso. Nem
Por mais que tenha uma área comercial na Asset, eu entraria no comercial da Asset também, para ali dentro pensar em algo mais técnico, né? O que eu sempre falei é, primeiro eu chuto a porta, depois eu vejo qual cadeira que eu vou sentar ali dentro. Não, e o legal que é porque a galera, quando fala de banco, a primeira coisa que eles enxergam é a agência física da rua lotada. Uhum. O banco tem uma infinidade de setores dentro dele, né? Exato. Beleza. É o que a gente sempre fala. O caminho mais rápido e fácil, se a pessoa quiser entrar, principalmente para quem tá vindo de outra área, você põe exceção. Se a gente pegar a regra, entrar numa agência bancária, do varejão, não quero ficar a vida toda, beleza. Usa como passagem, porque você dentro de um banco é muito mais fácil você entender, conhecer pessoas para te levar para um setor interno. Com certeza. Eu quero trabalhar como advogado do banco no jurídico. Procura vaga para ver se tu acha. Não acha, porque é fechado. É muito mais fácil se inserir nesse mercado e migrar. É o que mais a gente vê. Pra tu ver, você em pouco tempo já passou por quantos setores diferentes? Bastante. Muitos setores. E também hoje eu tô de volta numa instituição que tem isso muito fluido. Depois que você tá ali dentro, você entende como que você faz, o que você precisa, as pessoas que você tem que contactar, como que você tem que demonstrar esse interesse também. Então, o que precisa fazer para chegar lá? O que precisa fazer no que você está atualmente. As pactuações que você tem que fazer com seus líderes, com os outros, para poder chegar lá. Então é muito mais fácil. Você entrou, você consegue desenhar o caminho que você quer seguir. É só você conseguir percorrer ele depois. E tu falou uma coisa importante. Não pense... Vou te dar um exemplo. Tu quer ir para outro setor. Primeiro tem que entregar aqui para o seu líder. Entregar aqui? Tem que ficar bem aqui com o seu líder para depois pensar em ir para outro lugar, né? Exatamente. Porque não adianta você querer ir para uma área, você já está dentro da instituição. Aí tem um líder lá da outra área que você está querendo ir para a área dele, sei lá, para renda fixa. Como que ele vai contratar um cara que não performa? Que não é destaque ali, pelo menos. Que não é destaque. Na área você já dele. está ali dentro. Quando você vai para uma entrevista, setor, quando você vai para entrevista, você demonstra que pode ter performance. Você já está dentro da instituição. Você já tem performance a demonstrar. Consegue demonstrar na prática. Na prática. Então, é um cara muito dedicado, é um cara bom nisso, sempre entregou as metas, entregou além, sempre. Então, apesar de chegar muito perto, nunca deixou de correr atrás, estava sempre até o último minuto em cima. Então, o cara já tem um mínimo seu ali, ele vai atrás do seu líder para saber esses feedbacks também. Você tem que entregar aqui primeiro, para depois você mudar. Se você não entregar aqui, esquece. E é o que aconteceu muito lá atrás para mim. Eu entregava e migrava. Fazia o acordado, faz o que está acordado, porque ninguém vai te pedir nada impossível. Faz o que está acordado que você consegue ir para onde você quiser. E se acontecer, é um gestor ruim. Eu vou fazer aqui para você entregar um negócio impossível para você não ir para outra área, porque eu não quero. Porque ainda, infelizmente, acontece isso. O gestor não quer te perder de jeito nenhum, porque ele só pensa nele, não na tua carreira. Você é o funcionário do banco, ele pensa que é dele, e se eu te perder... Mas isso é só um fato isolado. Exato. No geral, primeiro tu falou, entrega para depois querer migrar, né? Entrega para depois migrar. E aí, você decide qual vai ser o ritmo que você vai fazer isso. Se a instituição pede ali um tempo mínimo, nesse tempo mínimo vai entregando ali para você poder chegar lá e vai se preparando também. Entre em contato com as pessoas da área, principalmente. Tenta entender o dia a dia e os conhecimentos necessários. Se conhecer alguém que já era da área, de outra área e foi para essa, tenta entender o que ele fez. O que você estudou, por onde você estudou, como, que conhecimento eu tenho que ter. Sei lá, vai para uma área mais técnica, eu tenho que saber muito de Excel, tenho que saber muito de Python, que dados que eu tenho que saber econômicos aqui, qual a profundidade de macroeconomia, microeconomia, de coisas mais técnicas, de finanças eu tenho que saber. E o cara vai te dar esse guia. Alguém lá atrás ajudou ele também. Então, naturalmente as pessoas são gratas e vão repetir, vão passar isso à frente. Até hoje eu não encontrei ninguém que me negasse como evoluir. Então você tem que tirar a vergonha da frente e ir atrás. Network, as pessoas te entregam. Às vezes tá sem network. Você pelo menos ter a coragem de chamar alguém que você não conhece mesmo, já fiz muito isso, chamar alguém que eu não conhecia dentro da instituição para conversar. E as pessoas não se negam, não costumam se negar. Eu não me negaria também. Você dentro da instituição tem esse caminho, mas eu também incentivo muito a galera a abordar os outros no LinkedIn. No LinkedIn, dá muito certo. Para saber
o cargo, como é que fez pra chegar lá, ou qualquer coisa do tipo que a pessoa pode Exato. ajudar. Ah, Luiz, não me responderam. Chama outro. Vai Chama chamando, outro. uma hora alguém vai te ajudar. Exatamente. Até porque, pelo menos hoje, em Santander, algumas instituições, né? É muito difícil subir vaga no sistema. Eles colocam a vaga no LinkedIn. Se você não chamar Vou te o cara... falar, Santander e Itaú, se Mestres você não nisso. tiver o gestor pra você ver ele publicando a vaga, você não vê a vaga. Não vê. Porque a vaga não vai nem pro site, porque ele publica, quem tem ele já manda o currículo pra ele por mensagem ou no e-mail, e às Uhum. vezes já segue o processo ali e nem vai pro site. Exato. Só se inscreve no site quando vai ser contratado. No final, né? Ah, se inscreve aí. Pô, se tem- inscreve aqui nesse link. Porque comigo foi exatamente assim. Foi? Foi. A vaga não tava no sistema ainda, não tava no site, mas é porque a procura era tão grande, o meu atual líder publicando no LinkedIn, a procura era tão alta Nem precisava. que não dava tempo. Não dava tempo, entendi. Não dava tempo, na verdade. Abriu o processo no site. Não Vamos dava entrevistar aqui, se a gente achar alguém, a gente abre lá só pra contratar, né? Aí, no final, você só colocava seus dados lá mais pra constar mesmo. Então, hoje, em muitas instituições, se a pessoa não tiver ali no LinkedIn, perguntando a pessoa se tem vaga, pedindo pra pessoa te avisar se tiver vaga, publicar também, é muito difícil você entrar em determinadas áreas. Vaga de agência, já vi que é mais comum ter, porque sobra. Acaba sobrando vaga. Mas áreas internas? Áreas internas, área de investimentos, principalmente, tem mais profissional querendo do que vagas disponíveis. Não necessariamente capacitados, mas muita gente querendo. Até porque você já fez como entrevistador, você já fez algum processo? Como entrevistador, não. Não, cara, eu já fiz, né, principalmente na XP. Você vê muita gente. De muitos lugares. De muitos lugares. Mas pouca gente capacitada de fato. Até hoje falta. Até hoje falta. E às vezes a pessoa tem a certificação, mas ela não está capacitada. Não tá. E tem gente que não tem a certificação, mas entrou sem certificação porque estava muito capacitado. São raros, são exceções. Às vezes nem vão para entrevista. Mas hoje em dia não adianta você ter a certificação e não ter o conhecimento. Porque certificação tem muito profissional. É isso que eu ia te falar. Se a gente olhar o site da Ambima, olha o número de certificados e olha o número de vagas abertas, não faz sentido. E é o que a gente sempre bate na tecla. Tanto que a gente criou fábrica de bancário focado nisso. Uhum. Porque certificação é pré-requisito. Beleza, Exato. a gente vende curso de certificação, mas a gente está indo contra o que a gente ali, vende. Certificação é pré-requisito, gente. É obrigação. Todo um caminho pós-certificação para você saber o que fazer no processo seletivo para entrar, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter o direcionamento. Só sabe, claro, você vai descobrindo, tem várias formas de você descobrir, né? Por exemplo, tem você contratando a mentoria como fábrica de bancários e tem você quebrando a cara. Repetindo. Então é um processo muito mais demorado, muito mais longo. Na minha cabeça, muito mais custoso. Muito mais oneroso para a pessoa, você ficar repetindo processo. Às vezes pode ser que você não tá empregado eu vou te ainda. falar, Diego, acontece muito, das vezes nem chegar no processo, porque não consegue montar um currículo, cara. Exato. Não consegue, sério mesmo, cara. Eu pego cada currículo que só Jesus, cara. Ao mínimo. Teve um currículo lá que eu peguei, que a pessoa pegou a foto 3x4, ela botou torta no currículo e digitalizou. Aí, tipo assim, a foto 3x4 torta, cara. E não precisa. Não, e teve uma pessoa também que eu vi que... Cara, é surreal. Ela, tipo assim, ela fez várias funções numa empresa, aí ela botou o nome da empresa, o cargo, aí na descrição das atividades, várias funções. Ela escreveu isso, várias funções. Tipo, ela foi com preguiça de escrever o que ela fazia. E acha que vai ser contratado como, cara? Ela acha que a certificação vai garantir o currículo e o LinkedIn, que seria o mais importante para aparecer, se conectar com o recrutador. Ela legislation, né? Só um exemplo. Às vezes nem chega no processo. E quando consegue chegar, aí já tem outro trabalho. Tem outro trabalho. E aí a entrevista também é treinável. Você tem as perguntas que sempre se repetem. Você tem o que ele vai perguntar. Sei lá, geralmente para a área de investimentos é natural o cara perguntar cenário macro, pedir para você montar um portfólio. Se ele não pedir antes, ele vai pedir para você na hora. Ó, já vai anotando as dicas aí. Você vai fazer entrevista, ele tá falando. Se ele não pedir antes, vai pedir para você na hora. Acontece muito. Tipo assim, nada. Não, a gente agendou um bate-papo aqui. Você tá batendo um papo, ele tá. Eu sou um cliente com 1 milhão de tantos anos de idade. Do nada. Você vai ter que montar. E se você não sabe minimamente como montar um portfólio, ou como são os portfólios da casa... É o mínimo
vai fazer entrevista pra casa e saber o portfólio Sabe da o casa. portfólio da casa. Isso aí é, gente, de praxe. Portfólio da casa. Pode ter local que vai te pedir a cultura, se você sabe quais são os pilares. Que vai te mandar um Cooperativa material. pede muito isso. Sicredi, Cicobi pede muito cultura. A própria XP pede muita cultura. Pede muito. A XP te manda um PDF, inclusive, no e-mail, junto com um case. Ela não manda tu ler o livro do Guilherme também, não? Não chega a mandar o livro do Guilherme, não. Mas ela te manda ali um PDF. Você lê o PDF, eles vão te perguntar alguma coisa ali de dentro. Tem que ler o PDF. Lembro muito que chegava muito candidato, né? E falava, mas tá, por que você quer entrar na XP? Né? Eu entrevistava também. Por que você quer entrar na XP? Porque sempre foi meu sonho entrar na XP, eu descobri a história do Benchimol, não sei o que, é um sonho pra mim estar aqui, é sempre as mesmas histórias. Genérico. Tá, eu me identifico muito, se identifica. Com o quê? Dentro dos 4 pilares da XP, escolhe 2 pilares que você se identifica muito e fala pra mim o porquê. As pessoas não sabiam os pilares. Isso é uma pergunta muito recorrente. Isso é comum. Todo mundo perguntar. Em algum momento da sua entrevista vai ser perguntado sobre os pilares da XP. Quem entrar na XP tá aí, ó. Tá dando a dica de ouro aí. XP, de ouro. Todo mundo pergunta. E se não perguntar, porque a sua entrevista for mais tranquila ainda. E eles te dão um case pra você fazer com antecedência. Antes, né? Antes. Mesmo que você recebe no e-mail. Não, e olha só. Hoje em dia, ainda tem o ChatGPT, cara. ChatGPT, mais fácil ainda. Vou te falar, eu tenho uma aluna que ela entrou no Bradesco como especialista em investimentos, que o ChatGPT montou a resposta do case dela. E monta na hora, rápido. E claro, ele montou, mas quem teve que apresentar foi ela. Claro, então ela tem mérito dela também, mas claro. Pô, hoje em dia a gente tem um ChatGPT, cara. É muito mais tranquilo. Você não precisa se debruçar em um monte de teoria pra montar uma coisa. Porque às vezes tu sabe, mas tu não consegue montar ali uma base. Sim. Monta a base que tu precisa. E geralmente eles te dão ali o volume, a idade, te dão também o perfil do cliente e a XP tem uma coisa além do perfil, a política de investimentos, né? Tem uma política defensiva, estrategista, energética, enfim. Ele vai te dar já perfil e política. Já existe o perfil e a política para essa carteira pronto. Já está dividido. Não recomendo usar os mesmos produtos, porque vai parecer mais um desleixo também. Uma preguiça. Só aproveita a divisão. Pesquisa os produtos da casa. Seja XP, Bradesco, Santander, o Ion. Pesquisa os produtos da casa, porque não adianta você chegar... Já aconteceu comigo, inclusive. Quando eu estava na XP, o cara me apresentou um portfólio com os produtos da Toro. Portfólio montado mesmo? O portfólio montado, inclusive o PDF da Toro, porque ele trabalhava na Toro. Ah, tá. Eu falei, tá, cara, mas eu tenho esses produtos aqui. Ele achou que seria bom, acho, não sei. Eu não tenho esses produtos aqui para ofertar para o cliente. Por que você me trouxe um portfólio da Toro? Faz um portfólio da XP. Eu tenho portfólio pronto. De 9 às 18 horas tem um monte de produto. Tem produto aqui que é 24 horas. De 10 às 15 está a plataforma de renda fixa. Você tem renda variável de 10 às 18. Tem um monte de coisa aqui. Tem 800 e poucos fundos de investimento. Tem não sei tantos de previdência. Tem um monte de produtos de renda fixa você não colocou. E acontece muito. O cara traz um produto que nem tá ali. Ele nem parou para ver se estava ali. Nem parou para ver, ele só... entrevista, vambora. E não se preparou. Totalmente errado. Totalmente errado. E, bom, no processo do Santander, pelo menos o meu foram 2 etapas, né? Então, foi com o líder ali, começou numa conversa normal. E no meio dela ele me pediu um portfólio. Para alguns ele pede, para alguns não pede. Ele tenta entender o que você sabe ali de outras formas. Então, é um processo um pouco menos de receita de bolo. É muito difícil ali você conseguir prever, porque vai ser mais de líder para líder. O que dá para saber vai ser uma entrevista com a liderança, uma entrevista ali com RH, parte de expansão, e uma entrevista ali com o regional, por exemplo. E aí, beleza, é o que vai acontecer, mas ele vai procurar saber um pouco mais da sua vida, da sua trajetória e medir seu conhecimento. Então tem que se preparar, não adianta chegar, não saber o que é CDI, não adianta você, às vezes, defender um portfólio falando de curva de juros americana e depois não saber explicar a curva de juros americana. Então, tenta fazer o que você sabe. Tenta não inventar a moda.
Não inventar moda. Que às vezes quer falar alguma coisa rebuscada, aí te pegam a armadilha em cima disso. Tem gente que copia muito o que escuta. Que repete o que escuta, mas não sabe o que está repetindo. O gestor sabe. Ele vai em cima de você para saber se você também sabe. Porque ele não quer só te tirar da zona de conforto, mas se você se mantiver na sua zona de conforto, dificilmente ele vai te tirar. Ele não vai conseguir, você que guia a entrevista. Ele vai te perguntar, mas você que guia. E se você não souber, de fato, falar o que você não sabe, bola pra frente. Tem algumas coisas que são essenciais, mas é melhor do que mentir, porque se você mentir é pior ainda. Pior ainda. É isso. É isso, cara. Ó, você já deu a dica pra pessoa entrar na XP, no Santander, dicas de ouro, dicas de carreira, você mostrou que era possível totalmente, independente da faculdade, de como a pessoa começou, ingressar no mercado financeiro e se encontrar ali, né? Sim. E se ela não se encontrar no setor que ela está, tudo Consegue bem, migrar. faz a migração depois, vai pra onde faz sentido, mas entre aonde der pra entrar, né? Primeiro de tudo. Exato. Poderia ficar aqui horas conversando, Claro. Felizmente tem que encerrar, né? A gente tem horário aqui, Vamos. ele tá ali olhando a gente já. Mas vamos lá, pra fechar com chave de ouro, Diego. Primeiro eu quero te agradecer, né, pela presença. Se deslocou lá de Niterói pra cá. Tua história muito importante. Aluno nosso CPA 20 CEA. Parabenizando novamente pelo recorde aí de Obrigado. aprovações em tempo rápido. Mas você mostrou que é uma pessoa inquieta, né? A trajetória toda, seja para estudar para certificação na carreira mesmo. Tanto que o mercado financeiro você se encontrou. Sim. Que é dinâmico, não para. Se você pudesse deixar algum conselho, alguma frase para a galera que está vendo o episódio e às vezes tá perdido, não sabe o que fazer da vida, que às vezes quer usar o mercado financeiro para se encontrar, algum conselho que você pudesse dar para quem quer entrar nessa área, seja um banco ou investimentos mesmo. Eu acho que o que ditou muito a minha carreira até então foi sempre o foco. Né? Independente do que eu estivesse fazendo, eu tinha um foco aonde eu queria chegar e depois que eu chegava, qual seria o próximo passo. Então, primeiro é sempre estabelecer as metas que você quer, nunca parar somente naquilo, porque principalmente do setor que a gente está é algo muito dinâmico e não gosta de pessoas estacionadas. Isso acontece muito. Então, você sempre querer algo a mais, uma posição além, entender como chegar lá e trabalhar para isso. Seja através de certificação na disciplina, na garra de continuar ali em cima, seja fazendo relacionamento com outras pessoas. Você é basicamente disciplina e foco, né, no dia a dia. E se você tiver objetivo, cara, não tem como você não chegar, desde que você de fato dê o seu máximo. E se puder dar mais do que o máximo, vai para cima, que muitas vezes a gente não sabe o nosso limite. Então continua sempre tentando entregar mais em todas as áreas da vida que você quer, você consegue. Tu falou perfeitamente. Pessoas comuns, a grande maioria. Se você quiser se destacar de algum jeito, tem que fazer a mais do que eles, né? Exatamente. Não Sempre tem fazer pra onde mais. fugir, Não gente. tem pra onde. É o processo, faz parte do processo. Só vai chegar no resultado passando pelo processo. Sim. Para uns vai ser mais demorado, mais árduo, pode vir uma reprovação, pode vir uma negativa na entrevista, mas continua, né? E principalmente entender se alguém já fez esse caminho que você fez. Se alguém já fez, acho que fica mais fácil ainda. E geralmente alguém já fez esse caminho. Então, Todo mundo mais começou de fácil. algum E lugar. se ninguém fez, faça você mesmo primeiro. Seja o primeiro a fazer o caminho e tá tudo certo. Nada é impossível, só ir pra frente. Fechou. É isso. Fechamos com Fechou? chave de ouro. Diego, novamente, obrigado pela presença. Eu agradeço por Foi uma honra tudo. trazer você aqui. Você que está assistindo a gente até agora, não deixe de compartilhar esse episódio com seu amigo para ajudar esse conteúdo a impactar mais pessoas. Obrigado pela presença, tamo junto e até a próxima.